À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 17º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. O convidado de hoje é de Braga, vive há alguns anos no Porto, certo? Certíssimo. Atua maioritariamente em bares, no norte do país, mas está neste momento na estrada com o terceiro solo, Callback. Já tem mais de 2.500 atuações na carreira e hoje está no Humor à Primeira Vista para provar o amor que tem por Eddie Izzard. Bem-vindo, Rui Xará. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Eu Hoje é que agradeço. estamos a gravar isto portanto, dia 27 de novembro. Amanhã vais atuar no Maximo Comedy Club. Sim. Pela primeira vez desde que é, digamos, esta edição. Sim. Ou seja, já tinhas atuado lá No espaço, espaço. não no conceito. Exatamente. Tu que, como eu disse, atuas mais em bares e mais no norte do país, algum tipo de adaptação que faças no teu texto ou na tua entrega quando vens atuar a Lisboa? Não, quando venho a Lisboa em particular, não. E noutros sítios do país, sim? Tem mais a ver com o contexto do evento do que propriamente com o local. O que faço, por exemplo, quando faço eventos corporativos, leva-me a ter um cuidado com a linguagem que não tenho que ter num bar e, sobretudo, num auditório. Mas aqui a questão era mais sobre o público, porque há muito aquela ideia do público do Porto, ou o público do Norte, Sim. e o público de Lisboa. Notas alguma diferença? Há diferenças, não há? É as diferenças que eu muitas vezes ouço alguns dos meus colegas falar, porque no Norte também há maus públicos e em Lisboa há um melhor público do que muitas vezes se pensa. Também depende dos sítios, não é? Eu não conheço o Maximo. Lisboa é uma cidade muito grande e que tem várias vivências, não é? Claro. Eu já atuei em vários espaços de Lisboa que correram muito bem e já atuei em espaços de Lisboa onde apanhei o tal público que é, se calhar é esse que os humoristas do Norte se referem, que é um público que está de braços cruzados à espera que a gente os divirta. Não vão para participar, vão com um espírito crítico exacerbado, digamos assim. Eu lembro, por exemplo, que numa noite vieste, quando o Luís Franco Bastos estava a testar texto para este solo dele, que foi o Consciente, vieste fazer de MC numa noite no Tivoli, no bar, não sei se estás recordado, eu estava lá. Eu lembro que a tua primeira interação foi: quem é que aqui me conhece, como quem vocês só conhecem, porque há essa tendência, quem vê stand-up em Lisboa se calhar não conhece quem faz stand-up. Mas ali tinha a ver com uma questão mais geracional também, não é? Porque o público do Bastos não é o meu, ou pelo menos haverá franjas que se tocam ou que se intercruzam, mas não é genericamente o meu. E tinha mais a ver com isso, até porque eu estava lá, como tu sabes, e és a prova, não é? Tu tens 21 anos. Sim, 21 anos. Eu tenho mais do dobro da tua idade. Não és propriamente o meu público habitual, embora eu tenha conseguido ao longo dos anos, mesmo sem usar muitas redes sociais, seduzir algumas franjas que não eram os habituais consumidores dos meus espetáculos. Portanto, aí teve mais a ver com isso. Claro. Naquela geração que estava ali presente, havia muito pouca malta acima dos 30 anos, se bem te lembras, saber quem é que me conhecia. E até fiquei minimamente surpreendido por haver uma boa dezena e meia. Levantei o braço. Mas tu és um connoisseur, não é? Sim. Portanto, não usaria esse termo, mas sim. Já não me lembro qual era a pergunta. Nessa noite do Franco Bastos. Aí foi mais uma questão geracional, claramente. Exato. Não... Aí a questão de, por exemplo, quando vens a atuar a Lisboa, digamos que são os dois polos. Mas desculpa lá interromper-te, Gustavo. Há uma questão que tu puseste que de facto há uma adaptação, mas tem mais a ver, por exemplo, eu tenho no meu texto, e acho que todos temos, referências pessoais que têm a ver com o sítio onde nós vivemos. Sim. E aí há coisas que não faz sentido eu dizer fora do Porto ou do Norte, não é? E dou-te um exemplo muito rápido, porque é um texto que está já um bocadinho em desuso. Eu faço uma piada em que digo que tinha um grande amigo que era de Santa Maria da Feira e que portanto era um visionário. Sim. Essa piada a partir de Coimbra não resulta. De Coimbra para baixo não resulta, porque as pessoas não têm a referência. Por acaso eu tenho a referência. Porque já lá fui. Exatamente. Quem passa na A1 percebe perfeitamente a referência. Quem vive lá em cima também, porque o Europarque é subejamente conhecido. Cá em baixo as pessoas terão a noção de que existe um Europarque, mas não sabem que o Visionário é um centro de ciência e tecnologia que está lá ao lado e não percebem o trocadilho, não é? Portanto, essas referências evito-as, não é? O texto do Piolho, das cadeiras do Piolho, não é? A maior parte da malta de Lisboa não saberá que existe um café académico chamado Piolho. Portanto, essas adaptações, sim. Ok, mas a minha questão aí é mais porque nota-se mesmo em comediantes que se fala muito do humor do Norte e o humor de Lisboa, que se calhar no Norte
a tendência é mais, por exemplo, para guitarradas, aquelas, por exemplo, tu tens algumas piadas com guitarra, músicas, assim, Sim. canções mais divertidas. No passado usava muito isso. Sim, agora já nem separei tanto. as águas já há uns anos já e continuo a gostar muito das rábulas musicais, mas quero tornar isso num projeto independente. Ok, mas achas que existe mesmo esse... Por exemplo, as pessoas do Norte gostam deste tipo de humor, as pessoas do Sul gostam deste tipo de humor. Achas que existe isso mesmo pela convivência que as pessoas, se calhar, têm com quem atua? Não, ou pelo menos não em termos absolutos. Se quiseres definir, em termos pan, não é? Uhum. Não é assim que eu vejo. Agora, há questões regionais que fazem com que... mas não é um tipo de humor. Eu explico-te o que quero dizer com isto. O Jorge Serafim, que é um gajo que eu adoro, a forma como ele conta as histórias tem muito a ver com o vocabulário, com o histórico popular do Alentejo. Claro. Fora do Alentejo não resulta tão bem. No entanto, o alvo das piadas dele são muitas vezes políticas como as minhas e as de outros comediantes, estás a entender? Ou seja, a temática do humor é a mesma, a forma como tu entregas é que é diferente, porque tem a ver com idiosincrasias regionais. Ou seja, achas que em termos de temáticas não, exatamente, não é por aí? Não é por aí. Depois há exceções, mas que eu acho que não têm tanto a ver com Norte ou Sul ou Lisboa e Porto. Tem a ver com a dimensão das cidades. Eu explico-te o que é que quero dizer. Há um conjunto de comediantes, e eu gosto muito de alguns deles, que fazem um humor que é para uma elite da sociedade, para uma geração mais nova e beta, como se costuma dizer, ou queque. Só para contextualizar, estás a falar, neste caso... Sim, é a escola do Salvador Martinha, do Pedro Teixeira da Mota, sim, claro. do Geirinhas, do Carlos Coutinho Vilhena, que gosto muito de quase todos eles, ok? E o tipo de humor faz-me rir, mas não é adequado a todos os estratos sociais ou a todas as gerações. Gerações, aqui não é bem o termo, mas pronto, tu percebes o que eu quero dizer. Sim, claro. Ou seja, diferentes grupos. Exato, numa cidade onde haja uma maior percentagem de malta que tenha aquela vivência, eles vão ter mais sucesso do que numa cidade onde haja uma percentagem menor. Mas isso é como tudo, não é? Imagina que eu fazia um humor, basicamente, sei lá, vamos fazer um paralelismo com a música, um humor metaleiro, não é? Provavelmente se eu fosse atuar a Iseda, à terra da tua avó, ia ter um gajo a assistir, e se fosse atuar, não sei, em Vagos, ia ter bué da gente, porque provavelmente a malta tem lá mais afinidade com aquilo. Estás a perceber? Portanto, essas questões não têm a ver com o Norte-Sul. Embora não me Mas existe, por exemplo, o preconceito, se calhar um bocado pela geração dali do início do Levanta-te e Ri, nomeadamente o Fernando Rocha, a questão das asneiras, por exemplo, de as asneiras serem a piada, por assim dizer, também piadas sobre mais sexuais, etc. Esse tema, acho que talvez até por uma razão que... preconceito cultural ou não, as pessoas associam mais ao Norte, mas... E é verdade, havia e há, se calhar em alguns casos, um exagero para certas zonas do país em termos do vocabulário vernacular. Não é exclusivo do Norte. Claro. Eu sou casado com uma algarvia e no Algarve, em Faro, nomeadamente, e em Olhão a mesma coisa, usa-se um vernáculo tanto ou mais do que no Norte, não. Mas estás a perceber, há essa realidade também. A forma como tu pronuncias ajuda também a que te identifiques mais ou menos com aquela maneira de falar, estás a entender? Mas eu levanto-te esta questão. Um gajo que seja subejamente conhecido e que é um dos maiores nomes da comédia nacional, como o Rui Sinel de Cortes, ele usa o palavrão de forma indiscriminada, nunca o usou para ter piada com o palavrão, ok? Mas usa-o sem qualquer tipo de pruridos, e ainda bem, e fala frequentemente de sexo, tem um cariz sexual nas suas piadas. A forma burilada como o faz, a pronúncia, etc., é que faz com que soe de maneira diferente do que alguns exemplos que tu deste. Eu não estou a comparar a dizer que ele é igual ao Fernando Rocha, porque são estilos completamente diferentes, ok? Na própria construção, no tipo de abordagem, etc. Mas, no entanto, as temáticas são as mesmas. Portanto, não é isso que difere. O que é um facto é que nós temos zonas do país onde, eu não te perguntei, mas podemos falar à vontade aqui no podcast, mesmo em termos de palavreado. Tu no Porto dizes, este filho da puta é do caralho. Estás a elogiar aquele gajo. Estás a entender? Estás a dizer, este gajo, eu gosto mesmo dele. São expressões características da... No Alentejo não dizes isso, não é? No Alentejo usas o termo cabrão com uma certa regularidade, este cabrão. No Porto dizer cabrão é muito mais insultuoso do que chamar filho da puta, estás a entender? Portanto, essas questões regionais
pá, dá para tu brincares com elas também, mas não me parece que seja isso que define a diferença e que cria o tal preconceito que estavas a falar há bocadinho. Okay. E esse preconceito, já agora, não é válido, na minha opinião, sobretudo aquele que tu falaste das guitarradas. Não quer dizer que não haja muita gente que usa a guitarra no norte do país e que faça humor basicamente com músicas. Tens o exemplo do Pedro Neves, que é o mais conhecido, talvez. Sim. O Jaimão é um gajo que viveu em Lisboa toda a vida, só foi lá para cima há 3 ou 4 anos. Portanto, o exemplo mais paradigmático até de um gajo que usa a guitarra e que nem faz stand-up é de um gajo que vivia em Lisboa e que era de Lisboa. Sim. Tens outros exemplos, o Eduardo Madeira, por exemplo. Temos outros casos também, o Dário Correiro. O Dário no Algarve continua a usar músicas. A guitarra. Portanto, essa ideia passou e eu não sei até que ponto é que não foi propositada essa distinção de menosprezar um bocadinho alguma coisa que se fazia no norte do país. A questão é que nós ainda estamos um bocadinho na infância da stand-up comedy em Portugal, então ainda estamos muito a perceber como é que isto vai evoluir. E eu também usei a guitarra porque, pá, como tu disseste, vim dos bares, e nos bares tu muitas vezes tens que fazer um papel mais de entertainer do que propriamente só de comediante, e as músicas eram uma mais-valia muito grande. Consegues criar ali ambientes, prolongar a noite, fazer com que aquilo tenha rentabilidade, para fazer com que te paguem um cachê e que te queiram contratar mais vezes. Todas essas mecânicas existem, não é? E muitas vezes quem está de fora não consegue analisar isso. E mesmo lá fora temos casos de comediantes que usam e abusam de música, ou sim, sendo ou não de guitarra. Tens um exemplo que olha, o nosso amigo Dário teve há uma semana atrás a vê-lo, a assistir um espetáculo dele, o Tim Minchin, claro. que é um gajo genial e que ninguém põe em causa a qualidade do texto dele, e no entanto ele é um músico de formação, não é? Claro. Aliás, ele foi para a comédia porque dizia que ele queria ser rock and roller, não é? Mas não conseguia fazer letras sérias. Sobre isso. Ele não conseguia fazer letras sérias e, portanto, optou pela comédia. Mas é um músico brilhante. Pá, o facto de tu usares mecanismos que complementem aquilo que tu queres fazer na stand-up não é negativo. Agora, quando fazes um solo de stand-up e dizes que aquilo é um solo de stand-up, aí acredito que haja um bocadinho mais de purismo, ou que seja vantajoso ter um bocadinho mais de purismo e fazeres um texto só, sem levar... Mas não critico que faça. Sim, estavas a dizer que ias pegar nessa tua parte. Sim, porque repara, o João Seabra nunca usou uma guitarra, ou é raro, ele era um gajo que veio das Tunas também, portanto nos tempos de primórdios também fazia umas brincadeiras, e já fizemos isso em noites em que estivemos em bares, mas não vais assistir a um espetáculo do João Seabra e ver guitarradas. O Miguel Sete Estacas, o Rocha, que tu falaste, embora sejam anedotas, basicamente, não é? O Hugo Sousa, o Paulo Baldaia, que é um gajo que está menos conhecido hoje em dia porque não vive da comédia, mas continua a ser um enorme comediante, dos gajos que melhores textos produz neste país, ou que pelo menos melhores piadas produz, porque infelizmente não se deu muito ao trabalho de construir textos nos últimos anos, é um procrastinador nato, não é? Mas tens um conjunto enorme de gajos da velha guarda. Na nova geração basicamente não tens ninguém que usa guitarra, não é? Nos putos mais novos, o Ricardo Couto, o Luís Gomes, o Pedro Mata, o Gabriel Mendes. Já se afastaram um bocado disso. Mas o Gomes ainda usou um bocadinho no princípio, há 5 anos, mas foi tipo 3 ou 4 vezes e rapidamente percebeu que não era essa a praia. Mas estavas a dizer que estavas a pensar num projeto paralelo em que irias aproveitar essa tua... Sim, porque muitas vezes pedem-me para eu ainda tocar as músicas. Eu tinha músicas que tenho muito orgulho nas letras que fiz, na justa posição de letra ao original. E quem tiver a ouvir este podcast encontrará algumas aliás, estão quase todas no YouTube, gravadas na Tertúlia Castelense por um amigo meu. Mas eu fiz uma música há muitos anos de apoio à seleção, que era uma versão do Wish You Were Here dos Pink Floyd, chamada Tone Manel. Que tenho muito orgulho na forma como consegui construir uma letra que fica mesmo justaposta ao original. Portanto, era uma coisa que me dava gozo, porque eu tinha o cuidado de brincar não só com o que queria dizer, mas com a própria sonoridade do que dizia. E qual é que vai ser a ideia vai ser pegar nessas e noutras músicas, porque a tua geração já não se lembra da maior parte das músicas que eu usava na altura. Sim, eu só conheço algumas por vídeos. Quando eu toco o Cagueiro, vocês não se lembram do Torero ou do Cheyenne, já ninguém se lembra disso. Por acaso lembro porque, não sei, tenho na memória a música. Mas tu lembras-te em particular, mas a tua geração já não se lembra disso, não é? Na altura era daquelas músicas
músicas que passava em tudo que era festa. Era aqueles hits que... Sim, juntamente com o Esse Toro Enamor, eram aquelas coisas latino-americanas de quase reggaeton ou pré-reggaeton. Mas a ideia vai ser ter um espetáculo só com isso? Não, vai ser basicamente pegar nas músicas com uma banda que saiba tocar, porque eu não sei tocar, eu sou um péssimo instrumentista, e poder estar mais à vontade, pá, e aproveitar o mercado de verão de festas populares em que me pedem muitas vezes as músicas e eu já não estou disponível para fazer isso, já nem consigo. Tive uma tendinite no braço esquerdo por usar a guitarra de forma indiscriminada, de não me aquecer, não estás a ver, estar ali tipo beber copos e estar 2 horas em palco, opá, e estás nesta posição 3-4 vezes por semana, e o braço ao fim de uns anos cede, e eu andei 1 ano e tal com dores e agora já passou felizmente, mas não quero voltar a passar pelo mesmo. Isso para este verão? Não sei, vai depender de como o solo se prolongar ou não, estás a perceber? Sim. Não quero é misturar demasiado as coisas. Claro, já tenho alguns projetos que decorrem em simultâneo, não é? Eu continuo a fazer os roasts, pelo menos um por ano, e não quero estar a misturar. Este ano ainda vamos ter Este ano não, este ano já tivemos o do Miguel Sete Estacas em abril, em 2019. Pensava que estavas-te a referir um... Em 2020 é que vamos ter um... Pensava que estás a referir mesmo, sendo tu o alvo do roast. Não, eu já fui em 2016. Mas fizeste 2, certo? Não estou em erro. A mim próprio? Não, sendo tu o alvo, convidaste outros comediantes para te fazer o roast. Foi quando fizeste 17 anos de carreira. Foi esse, mas foi o único. Achava que tinha havido mais, não? Tinha havido 2 experiências na Tertúlia Castelense, mas então. Foi uma coisa muito local. Foram tipo testes a ver como é que aquilo resultava, em 2014 e 2015. E foram a mim também, mas isso era porque não havia mais ninguém que se expusesse. Ok, vamos insultar este gajo. Não, insultem-me a mim, vamos testar isto a ver como é que funciona. E foi fixe. Uma das vezes a tertúlia esgotou e ficaram 30 pessoas à porta que não conseguiram entrar. Portanto, estavam um pai 240 lá. Tinha a impressão errada, achava que tinhas feito... Não, eu fiz em 2016, em que fui eu o alvo. Depois em 2017 foi o Álvaro Costa, da RTP, da Antena 3. Em 2018 o Fernando Rocha e em 2019 o Miguel Sete Estacas. E agora em 2020 não te posso dizer quem é. Mas já está pensado. Está pensado e tenho algumas hipóteses. Há um nome que vai acontecer, não sei se vai ser em 2020, se vai ser em 2021, porque depende da agenda dele também. E é uma pessoa que não é da comédia. A questão aqui é que eu tenho um amor muito grande pelos roasts e sou muito criterioso e não tenho nenhum problema em falar abertamente da minha opinião, ou darem abertamente a minha opinião, ao contrário de alguns colegas que falam, mas depois acabam por não dizer exatamente o que pensam. Só para contextualizar aqui, o teu foi em 30 de janeiro de 2016. Sim. No Teatro Sá da Bandeira do Porto. Eu faço sempre no Sá da Bandeira. O Sá da Bandeira é a casa da comédia no Porto e tem uma mística única. Não quer dizer que um dia essas coisas crescerem não tenhamos que procurar outro espaço ou fazer de maneira diferente, mas enquanto puder aquela casa me acolher e me tratar bem, tenciono fazer lá. Tem mesmo uma mística diferente. E agora com esta moda de roast, porque... Era isso que eu te ia dizer. Um roast nunca pode... Nós não somos os donos do conceito. O conceito já existe. Claro. Nós temos o privilégio de poder usar esse conceito em prol da comédia em Portugal. E há coisas que eu não consigo entender, ok? Tu não podes fazer um roast a alguém que tu não queiras homenagear de facto, porque um roast é sempre, em última análise, uma homenagem. Claro. E eu ontem à noite, antes de vir cá, e porque dormi em Lisboa, como te disse, num hotel e tive demasiado tempo para pensar, porque nunca consigo dormir a primeira noite fora, estive a pensar muito nos roasts americanos que me influenciaram, sobretudo aqueles, como eu te falei, do Rat Pack, do tempo do Don Rickles, etc. Claro. Neste caso, o Frank Sinatra. Sim, eles fizeram vários. Sim, mandaste-me um clipe neste caso. Pois, porque aquele beatzinho do Don Rickles no roast do Frank Sinatra é talvez o momento seminal da carreira dele, em termos... Há ali coisas que ele usava muitas vezes a mesma piada em roasts diferentes, ou 2 ou 3. Ali não, ali o gajo, ele era mesmo muito amigo do Sinatra. Aliás, há histórias deliciosas. Se quiseres eu posso contar 1 ou 2 posteriormente. Claro. Mas o que eu te queria dizer é o seguinte: aqueles gajos eram gajos que se adoravam. Quando convidavam alguém para um roast, era uma figura que eles queriam mesmo homenagear. E não sentes que isso aconteça? Já vou chegar aí. Sim. E eu reparei que de todos os roasts que aconteceram, eu não me lembro de nenhuma exceção a isto, os políticos que aceitaram ser alvos de roasts nos Estados Unidos eram ambos republicanos e foram ambos presidentes da República depois de terem ido a roasts, que foi o Ronald Reagan, naquele tempo ainda, e o Donald Trump.
é giro serem gajos conservadores que mais depressa aceitam ir a roasts e que depois de irem a roasts acabam por ser eleitos presidentes da República. Isto devia fazer pensar os políticos portugueses um bocadinho também. Estás a perceber? Claro. Em relação aos roasts em Portugal, porque é que eu estou a dizer isto? Pá, porque eu vim de propósito, quando foi feito primeiro o Tiago André Alves, se não me engano, fez um roast ao Morrer a Rir. Sim, ao seu próprio cancro. E eu vim, já tinha conhecido o Tiago pessoalmente e fiz todo o gosto, achei a ideia maravilhosa, apesar de fugir um bocadinho ao que é um roast, percebi a ideia, fez sentido. O do Toy foi um roast espetacular, marcou uma diferença muito grande neste país pela dimensão, pelo sítio onde foi, o campo pequeno, etc. Mas fazer um roast a um gajo como o José Castelo Branco não faz sentido nenhum. Ok? Porque ninguém quer homenagear o José Castelo Branco. As pessoas querem ir lá dizer mal dele. E isso é desvirtuar o conceito de um roast. Tu vais a um roast insultar um gajo, é a velha história do eu adoro este caralho, este filho da puta é mesmo fixe. Sim. Estás a perceber? Uhum. E tu não vais dizer isso a um gajo que não tem nada de meritório na nossa sociedade. Estás a perceber? Estou a perceber. Mesmo um Donald Trump, como magnata, como empresário, como figura da televisão, teria os seus méritos. Tu podes ou não concordar com eles, mas tê-los há. É óbvio que tu podes sempre alegar, mas pode haver gente que goste tudo bem, não é isso que está em causa, não é se a família gosta do José Castelo Branco ou não, é o que ele representa enquanto figura. Lamento, mas não há nenhum ângulo que estás a perceber o que eu quero dizer. Vieste ver o roast? Não. O do Castelo Branco não, vi depois na televisão. Viste na televisão. Forcei-me a ver porque gosto sempre de saber o que é que acontece. E eu compreendo a parte económica e de visibilidade, de impacto, mas não acho, muito sinceramente, e estou a dizer isto com todo à vontade, ok? E crucifiquem-me à vontade se assim o entenderem, mas esta é a minha opinião. Não vejo que tenha sido uma mais-valia para promover os roasts. Estás a perceber o que eu quero dizer? Claro. Quem não conhece um roast viu aquilo e ficou com uma má ideia do que é que são os roasts. Achas que o do Lubomir já foi melhor? Eu não vi o do Lubomir, mas tem tudo para ser muito melhor. Até, é uma figura e pelo próprio casting, não é? Claro. De quem estava presente. Foste convidado para algum dos roasts? Não, mas também suponho que quem organiza tenha noção de que eu organizo no Porto e poderá ter sido por aí, não sei. Eu aí não me meto, as pessoas são livres de convidarem mas gostavas de eventualmente? Eventualmente, eu adoro roasts, portanto se me convidarem para um roast é uma coisa que me saberá bem fazer, mas depende de a quem, se faz sentido ou não. Por exemplo, os roasts que eu organizo, procuro quase sempre que os convidados, sejam da área do humor ou não, tenham alguma relação pessoal com o convidado. Claro. A mim parece-me uma coisa óbvia nesta fase. No entanto, tu vês os roasts da Comedy Central e os gajos que são homenageados, os gajos que lá estão não são todos amigos deles. O último foi o do Alec Baldwin, se não estou em erro. Terá sido. Se calhar já fizeram um entretanto que eu não acompanhei. Eu não te quero mentir, mas acho que sim. Eu acho que foi neste caso foi Nicky Glazer que estava lá, o Blake Griffin também, que é um jogador da NBA que entretanto já tem feito E eu compreendo que ao fazer-se cá, sobretudo para ter uma dimensão televisiva, que se procure ir um bocadinho atrás desse formato mais recente. Mas nós não estamos ainda, enquanto povo, preparados, isto é a minha opinião muito sincera, preparados para dar um passo desse tamanho. Claro. É preciso construir primeiro um mercado, um público que entenda efetivamente o que é que são roasts e que não vá no dia seguinte dizer no café foderam no banho ontem, porque o objetivo não é esse, estás a entender? O objetivo é dizer sim senhor, que maravilha, dá gosto de ser insultado daquela maneira, porque nós não somos donos do conceito, o conceito já existe. Pois. E um roast é uma homenagem. Ou seja, eu adoro não desrespeitar o formato, por assim dizer. Sim, é isso. É o respeito por aquilo que fazemos, o tal respeito que em Lisboa se falava também muitas vezes, e eu agora estou a dar uma tacadinha porque sei que há alguma cisão de vez em quando, dos tais gajos do norte que usavam a guitarra. E, no entanto, há coisas que são feitas muito em cima do joelho e que não respeitam os tais cânones, não é? Vamos, ou à igualdade ou à moralidade, como se costuma dizer, não é? Eu sou muito fã do careca, do Jeff Ross. Do Jeff Ross. Sim. Precisamente por causa disso. É um gajo que leva muito à letra, mesmo quando na Netflix ele faz os historical roasts, que são deliciosos, não é? As figuras históricas. Roasts, por acaso não acho que não conheço. Ele faz roasts a figuras que já morreram, faz ao George isso Washington. Na Netflix tens o gajo em cena aquilo, tens o roast do Freddie Mercury, é delicioso, por exemplo. Tenho que ver.
É muito bom. Agora estava-me a lembrar do Bumping Mics que ele faz com o Dave Attell. Isso é um espetáculo de stand-up de comédia de insulto, que é maravilhoso também. É roast. O modo dele é sempre um modo roast, mas ali não deixa de ser um espetáculo de stand-up. Na Comedy Cellar, ainda por cima. Né? Que é esse sítio icónico, maravilhoso. Mas o Jeff Ross é o gajo que diz sempre "We only roast the ones we love". Porque essa é. Pá, há um conjunto. Eu sei que pode soar um bocadinho estúpido, mas em qualquer área nós temos os nossos deuses, não é? Sim. E pá, gajos como o Greg Giraldo, que era dos grandes roasters ou hosts de roasts deste mundo, dos gajos que melhor stand-up fizeram, o Don Rickles, mesmo o Seth MacFarlane hoje em dia, embora eu goste muito mais do que ele faz em animação do que faz em palco. Family Guy. Sim. Pá, 1000 vezes melhor na minha opinião, ou mesmo a apresentar galas, mas o gajo é bom sempre, não sabe fazer mal, acha que é muito melhor nas outras coisas, mas nós temos um legado por trás. Não quer dizer que aquilo que eu faço no Porto seja sempre bem feito, ok? Eu cometerei erros, aliás, eu tive malta de Lisboa que foi assistir a alguns dos meus roasts e que me chamou a atenção, e bem, uns de uma maneira mais simpática, outros menos, para o exagero de tempo dos roasts que eu organizo no Sá da Bandeira. Porque aquele de 17 comediantes... Esse foi aceitável porque era o primeiro, era o meu, eram 17... Aquilo foi uma loucura, aquilo foi uma noite quantas horas? Foram 3 horas e 50 minutos, quase 4 horas. Foi uma loucura, mas o do Miguel Sete Estacas também demorou quase 3 horas e meia, percebes? E aí já não fazia sentido. Pois. Só que eu pensei numa mise-en-scène, levei uma banda para o palco, que era uma coisa que também não se fazia nos roasts normalmente. Procurei encenar aquilo tudo, que a música também... E quando cheguei ao fim, depois de ter feito isso 3 vezes, percebo que não é a opção correta. Mas eu estou a aprender com os meus erros, estás a entender? Não? Portanto, eu não estou aqui a presumir que fiz tudo bem. Para nós foi divertidíssimo, para as pessoas que lá estiveram foi muito divertido, mesmo que algumas já estivessem com sono ao fim de tanto tempo. Mas ninguém basou, a não ser a malta que teve que tirar o carro do parque, por causa do parque fechar. Mas... o que eu quero dizer com isto é que se calhar podem também implicar e dizer ok, mas tu ao fazeres isso estás a fugir um bocadinho aos cânones. Não, porque o que interessa é o objeto principal da coisa. Eu falhei no espetáculo, mas o objeto enquanto parte de comédia e de homenagem esteve lá, foi feito com rigor e como deve ser feito. Convidar pessoas de quem gostamos, queremos homenagear porque têm uma carreira ou fizeram algo de grandioso. Pá, o do Álvaro Costa, por exemplo, fazia todo o sentido a gente assá-lo um ano depois de ele ter tido à beira de morrer, não é? É uma coisa maravilhosa. Na noite de Halloween, ainda por cima. Tens alguma ideia de algum comediante que gostavas de convidar? Não para ser o alvo do roast, porque se vais organizar já tens pessoas em mente. Sim, mas há muitos que não... comediantes que há um comediante, um humorista neste país, que eu não me atrevo a convidá-lo. E adorava fazer-lhe um roast, mas eu tenho alguns pruridos que não é aqui num podcast que vou explicá-los todos, mas há certas condições de respeito que para mim são óbvias e eu não consigo sequer explaná-las. E eu não me advogo o direito de convidar um Hermano José para ser homenageado por mim no Porto porque acho que não fazia sentido, estás a perceber? Mas era um gajo que eu acho que fazia mais sentido homenagear num roast neste país, na comédia obviamente. Sim. Mas não acho é que fizesse sentido eu convidá-lo para ele ir ao Sá da Bandeira ser assado no Sá da Bandeira. Fazia mais sentido onde? Em Lisboa, obviamente, e por outras pessoas. Eu não sou amigo dele, tive com ele 2 ou 3 vezes, foi super simpático comigo, é um gentleman sempre, é um indivíduo que tem um profissionalismo que é raro mesmo na geração mais nova, ou se calhar por não ser da geração mais nova, já não sei. Mas é óbvio que fazia todo o sentido. Há mais comediantes, mas esse faz todo o sentido. No Porto faz todo o sentido homenagear gajos como o Rocha, não fazia sentido homenageá-lo noutro sítio, não é? E o Miguel Sete Estacas também, que este ano fez 30 anos de carreira, portanto fazia todo o sentido fazer isso. Quem faz também sentido homenagearmos é o Eddie Izzard, que hoje vamos falar sobre ele, que foi o comediante que tu escolheste, mas estavas assim um bocado na dúvida porque querias trazer uma pessoa nova, neste caso eu tenho aqui o nome dela apontado. É Diane Smith. Diane Smith, por acaso não tenho aqui o nome... Não tenho, mas é Diane Smith, que é ela é canadiana-americana, e pelo que eu vi, não consegui ver
especial da Netflix. O especial da Netflix que ela tem no Comedians of the World, porque descobri que afinal estou sem Netflix, mas consegui ver algumas coisas no YouTube. Reparei que ela também usa um bocado o ukulele, mas também tinha stand-up mais por... Eu não vi nenhum vídeo com o ukulele, curiosamente. Reparei que havia alguns, mas procurei os que não tinham. Porque o giro da Diane Smith é que eu descobria na véspera de tu falares comigo, portanto há 3 dias atrás. E disseste que estavas apaixonado. Fiquei apaixonado. Porquê? Porque ela representa uma geração nova que faz humor e que criou até algumas clivagens, e tu sabes do que é que eu estou a falar. Estou a falar particularmente do especial da Anna Gatsby, da gaja da Nova Zelândia. O Nanette, sim. Que continua a discutir se aquilo é stand-up comedy ou não, ok? Eu acho que é um especial que também tem stand-up comedy, e não consigo dizer que aquilo tudo é stand-up comedy. Talvez a melhor definição que eu vi até agora foi de algum amigo da comédia, já não me lembro quem, que me disse que a primeira metade é, a segunda metade não. E provavelmente eu confesso que nunca cheguei a acabar de ver porque não estava a achar muito interessante. Pronto, a questão é essa. Stand-up comedy também é uma coisa que já existe antes de nós a fazermos e tem um objetivo. Eu costumo dizer, quando às vezes me pedem para eu falar, ou mesmo quando não pedem, que também tenho um bocado essa mania de dar opiniões sem mas terem pedido, costumo dizer que na stand-up comedy a terceira palavra é a mais importante de todas. Tens que fazer rir. Se não, é spoken word, é outra coisa qualquer, é uma intervenção, claro. É o que tu lhe quiseres chamar, é ativismo. E o que ela fez ali foi ativismo. E esta Diane Smith, adorei-a, porque ela é lésbica, assume isso, é feminista, mas faz piadas com isso, com a única preocupação de fazer rir. Não lhe importa se o ângulo que sobressai é o da causa que ela defende. Pá, ela tem uma piada, eu não gosto nada de estar a fazer isto, de estar a expor, mas é maravilhosa, em que ela diz que quando vê uma gaja muito boa, sente uma divisão enorme dentro dela, entre a feminista e a gaja que é lésbica, e que diz, como um gajo diz, come to daddy, estás a perceber? Sim. Portanto, isto é maravilhoso, de uma forma quase perniciosa. Se eu fosse o Bill Burr, que presunção da minha parte, não é? Diria qualquer coisa do género: adorei a stand-up dela porque parece um homem a fazer. Sim, Compreendes o que eu quero dizer? Claro. No entanto, isto, se for bem entendido, é um elogio e não machismo, porque tem a ver com um cuidado desnecessário. As primeiras miúdas em Portugal, por exemplo, que eu via fazer stand-up, tinham muita mania de forçar a barra para provarem que eram iguais e capazes de fazer o mesmo que os homens. Não encontraram o seu próprio espaço, forçaram a barra, estás a entender? E isso fez com que se queimassem um bocadinho algumas. Era a tal ideia de fazerem stand-up sobre o facto de serem mulheres. Exatamente. E depois aqueles problemas mais... Ela fala disso porque tem necessidade de falar disso, porque é a vivência dela. Não deve ser fácil, mesmo num país muito mais evoluído em termos mentais como o Canadá, tu assumiste como lésbica e vires para a televisão, não é? Tu tens exemplos. Eu dou-te um exemplo. Num país como o Brasil, embora o Brasil tenha um retrocesso civilizacional muito grande nos últimos anos, tu tens o exemplo da Daniela Mercury, que desde o momento em que assumiu que era lésbica, morreu. A carreira dela morreu, pura e simplesmente. Porque deixou de ser o objeto de os homens tinham sonhos úmidos com a Daniela Mercury, não é? Portanto, numa sociedade machista e conservadora, isto tem efeitos, estás a entender? Claro. Portanto, o mundo ainda não é como eu gostaria que ele fosse e como a Diane gostaria que fosse, mas o caminho que ela está a seguir é inteligentíssimo. Tu deves ter visto provavelmente um dos beats que ela fez no festival em Melbourne, na Austrália. Sim, que ela goza com os homens todos na plateia de uma forma deliciosa. E aquela construção de humor é isso que me agrada. É a maneira como tu consegues ter piada independentemente do que estás a falar. Claro. Ok? Olha, é aquilo que o Guilherme Fonseca dizia no Levanta-te e Ri, que é outro culto que eu adoro e de quem gosto muito, não só pessoalmente como em cima do palco. Dizia no último Levanta-te e Ri, quando falou dos touros em Benavente. Sim, em Benavente, sim. Que é a minha preocupação não é fazer passar uma mensagem, é fazer-vos rir. Eu acredito nisto, ok? Sim. Mas vocês não têm que se preocupar com isso. Eu tenho é que fazer rir. Se acharem piada, riem-se. Porque depois há os ativistas. Os ativistas aí vocês podem censurá-los ou não. Claro. Eu vou fazer as minhas piadas e se elas forem boas vocês riem-se. E é isso, é o distinguir os dois lados. Não significa que tu não possas ter alguma preocupação, ok? Há coisas hoje em dia que eu disse no passado que me custam um bocadinho a aceitar. Quer dizer, não que eu tenha dito no passado, mas que já não diria hoje. Claro. Porque filo com uma certa leviandade, porque estava a aprender, estava a descobrir, estava a tentar perceber como é que o humor era, estás a perceber? Portanto, a Diane foi por esse motivo. Encheu-me as medidas porque tem piada, ponto final. Porque quando chegas ao fim do dia e analisas o que é bom ou não é, tem piada ou não tem. Uhum. Pá, e o Eddie Izzard... O Eddie Izzard é um dos maiores. E é uma escolha porque... É um ídolo.
é um ídolo mesmo. Primeiro porque é britânico num mundo onde os melhores comediantes hoje em dia são americanos. E isto é por fases. Já houve uma altura em que eram os britânicos, depois, ou se calhar primeiro os americanos, depois. Isto é por fases, não é? Neste momento a América dá uma abada muito grande à Inglaterra em termos na altura em que o Eddie Izzard começou, se calhar não era ao contrário. Não era assim tão... E a América tinha passado por um período lá está, de um certo humor mais popularucho, em que começou a surgir a comédia de adereços também. Eu lembro-me, por exemplo, de um gajo que, atenção, tenho amigos americanos que o defendem com unhas e dentes, porque o gajo foi um gajo que quebrou os estereótipos também, que era o Carrot Top, não sei se te lembras, que era um gajo... Sei, que tinha uma cabeleira, um cabelo assim. Cor de laranja. Exato. E o gajo tinha sofás gigantes e partia melancias em palco. Portanto, aquilo era uma comédia quase histriónica, não é? Não era stand-up. No entanto, ele foi importante para a história da comédia, mas nessa altura houve ingleses que evoluíram com a tal comédia mais sutil. Tu hoje em dia, apesar de tudo, na comédia mundial tens 2 ou 3 nomes ingleses que são enormes, a começar pelo Ricky Gervais, não é? Que vai pela quarta vez apresentar os Globos de Ouro, e que é uma referência para mim também. Mas os Estados Unidos... E tem mais, Jimmy Carr também. Mas o Jimmy Carr não é um gajo que me enche as medidas. Porque não, e eu vou-te explicar porque. Eu gosto muito dele. Já te disse, eu tenho alguns amigos americanos na comédia. Um deles é um gajo que quem gosto muito e que eu trouxe a Portugal o ano passado, que é o Tom Rhodes, que tem uma comédia genial. Eu não sei como é que os especiais dele não estão na Netflix Portugal. Nos Estados Unidos estão, mas cá não. E o gajo é mesmo bom. 40 e tal anos de carreira. Portanto, era o melhor amigo do Mitch Hedberg, ainda por cima. Sim. Portanto, um conjunto de coisas giríssimas. E eu estive com ele uma semana no Porto o ano passado, esteve no meu festival e fomos a mais sítios. Vim buscá-lo a Lisboa. Pelo caminho falei-lhe de Portugal e o gajo usou tudo o que eu lhe disse no texto que fez. Um bocadinho como o Jim Gaffigan fez ontem à noite também. Ver? Fui ver. Como Gostaste? Ele fez, adorei. E um gajo perfeitamente clean. Mas é a escrita, é a maneira como ele escreve as coisas e como as entrega, é genial. São gajos geniais. São gajos que estão num patamar esses sim estão num patamar que nós cá em Portugal não temos ainda ninguém, em termos de stand-up, que consiga estar nesse patamar. Isso tem a ver com as lacunas que temos. Nós não temos um comedy club neste país. Mas voltando só atrás um bocadinho. Sim. O Eddie Izzard é o gajo... Eu tenho muitos reis, muitos deuses na comédia, não é? Começar pelo Carlin, que é talvez a maior referência de todos. Tu mandaste-me uma lista. Carlin, o Bill Hicks. Todos por motivos diferentes. Falámos no último episódio. Todos por motivos diferentes. O Chappelle, o Bill Burr. Eu não Gostaste sei dos últimos... Adorei os dois. Adorei os dois e é giro, porque a primeira vez que eu vi o do Bill Burr, o Paper Tiger, não gostei tanto. Não gostei tanto quanto isso. Não gostei tanto quanto estava à espera de gostar. E encontrei uma série de defeitos. E depois a falar com outro colega da comédia, que eu não vou dizer quem é, só porque não acho que seja relevante, mas pronto, foi o Filipe Homem Fonseca, não tenho problema nenhum em dizer, que tinha adorado aquilo, e é um gajo cujas opiniões eu costumo respeitar muito, e até ir um bocadinho atrás de seguir aquilo que ele diz que é bom. O gajo disse-me, tens que ver outra vez, porque se calhar foste tu que não estavas no dia certo. E eu deixei passar mais umas semanas e voltei a ver. E já não me pareceu igual à primeira vez. Os defeitos que eu tinha achado, o som horrível, a filmagem e a edição péssimas. Sim, estás a entender? Às vezes também me acontece. Eu por agora comecei a ver o novo do Daniel Sloss. Conheces? Adoro o Daniel Sloss. Outro britânico de enorme qualidade. Exatamente. Comecei a ver... Mas estás a falar de quê? Os que estão na Netflix? Ou não, novo? é o novo que saiu, que ainda não está em Portugal, mas na net ainda já se encontra. Pois. Comecei a ver e também eu não estava no... Eu estou muito curioso, no porque o Jigsaw, que é o anterior, é só dos melhores especiais que saíram o ano passado, na minha opinião. Também acho que sim. O Eddie Izzard era... Para concluir, eu estou a perder muito tempo nas perguntas. Não. O Eddie Izzard era... Temos que falar dele. Eu vou-te dizer o que é que eu vejo em relação ao Eddie Izzard. Não é o meu comediante favorito, mas se me perguntassem qual era o gajo que tu mais gostavas de ser em cima de um palco, era o Eddie Izzard, fora as roupas. Mas era isso. Não sei, é o teu estilo? Será isso? Não, é aquele estilo. Eu não o tenho. A forma como ele... É óbvio que aquilo provavelmente, como quase todos os grandes comediantes, está tudo estudado e as palavras encaixam no sítio certo e parece-nos que não. Mas é um gajo que tu não te lembras basicamente de grandes punchlines do Eddie Izzard. Pois não tem isso agora. No entanto, ele está-te sempre a fazer rir. E depois é de uma inteligência absolutamente incrível, um conhecimento da história, da ciência. Ele que faz stand-up
pelo menos a última vez que confirmei isto, eram em 5 línguas diferentes. Eu encontrei informações que já são 6. Já são 6? Francês, inglês, alemão, espanhol, russo e árabe. Mas pelo que eu vi numa entrevista ao Trevor Noah, que ele deu, ele na altura referiu que eram 4, que era francês, inglês, alemão e espanhol. Sim, e estava a tentar o alemão. E acho que conseguiu fazer em alemão. Não, na altura o que ele disse... Desculpa, russo. Na altura na entrevista ele disse que tinha adicionado o espanhol e que acho que deveria adicionar o russo. Não tenho certeza, confesso, mas é só uma pessoa que... Eu não sabia do árabe. O árabe era a língua que eu não sabia. Também não quero estar aqui a dizer nada, mas é possível, nada errado, mas encontrei. É um gajo que tem características incríveis. O gajo é disléxico. É disléxico? Ele é disléxico. E é incrível como é que um disléxico consegue ter aquela fluência, estás a perceber? Portanto, tudo isso... E o que é que o ser disléxico traz de mal? Repara, ele não pode, basicamente, escrever os textos. Estás a perceber o que eu quero dizer? Portanto, ele tem que ter aquilo, pode apontar algumas ideias, mas ele tem que ter um critério, ou então cuidado. Se escrever custa-lhe muito. Muito. Não é? Há de ser isso, a dislexia manifesta-se muito aí também, percebes? Eu não sou um especialista em dislexia. Sim, também não. Mas estou-te a vender a imagem acho muito interessante a ideia de... Seja como for, não é fácil para alguém que é um comunicador ser disléxico, não é? Claro. Não é nada fácil. E só a ideia de ele ir a outros países e fazer stand-up na língua desses outros países, ele que de resto assume completamente a posição política dele e diz mesmo que a ideia é isto ser um melting pot. Sim. E portanto é que também faz... Gosto dele por isso, mas é um gajo que é verdadeiramente hilariante. Lá está a tal preocupação e depois é um gajo que consegue fazer rir com qualquer tema. Eu vi o especial dele o ano passado aqui em Lisboa, há 2 anos, em 2017. Tive o privilégio de estar meia hora à conversa com ele. E o que é que surgiu dessa... sobre o que é que éramos vários. Achei piada porque ele fez mais perguntas do que aquelas que nós lhe conseguimos fazer a ele. Muito interessado sobre como é que era a cena da comédia em Portugal. Ele ainda em palco fez uma pergunta e notou-se que ele ficou surpreendido. Foi pelo que ele disse na altura, o primeiro palco fora de Inglaterra onde ele tinha mais nativos do que estrangeiros a residir a assistir ao espetáculo. Mais nativos do que estrangeiros? Mais nativos em Portugal. E ele ficou maravilhoso. Mas estamos a falar de uma porcentagem tipo de 80%. Éramos 80% portugueses e 20% estrangeiros. Ele achou isso maravilhoso. Ele disse, é raro ter tipo 40% de nativos. A maior parte são gajos americanos, ingleses, falantes de inglês, que vivem nos países onde eu vou e que vão assistir aos meus espetáculos. Portanto, só isso já diz alguma coisa sobre o público? Diz algo sobre nós como país, como povo até, e sobretudo como consumidores de comédia que somos. E ainda bem que gajos como o Nóbrega da H2N descobriram isso e começaram a trazer grandes comediantes e mais malta que está hoje em dia a fazê-lo. A própria Everything is New traz agora o John Cleese para o ano. Vais ver? Eu fui ver aquele mesmo... Vou ver. Consegui para a 4ª sessão só. Eu acho que consegui para a 2ª. E eu consegui para a 4ª e ainda bem, porque é o dia da semana que me dá mais jeito, que é uma segunda-feira. Portanto, ótimo que assim não estraga trabalhos que eu eventualmente possa ter. Embora essa semana seja a semana da queima das fitas no Porto, portanto, dificilmente eu teria trabalhos no Porto. Sim. Mas esse espetáculo, o ano passado, em maio, eu peguei na minha mulher e fomos à Bélgica ver esse espetáculo. E porquê é que fui à Bélgica? Porque encontrei uma cidadezinha onde ele ia passar, chamada Ostende, não é? Que tinha um casino com 1500 lugares, havia bilhetes, curiosamente o mesmo valor que paguei agora pelo Portugal, portanto o gajo não está a cobrar mais, e havia voos baratos para Bruxelas. Não acreditavas que ele viesse a Portugal? Não acreditava, nem pensei que a tour durasse tanto, não é? Ele já anda há 4 anos a dizer que é a última oportunidade que temos de o ver antes de morrer. E não está a cumprir nesse aspecto. Mas o Eddie Izzard, que era muitas vezes referido como The Lost Python. Exatamente. Tu deves ter ouvido falar daquela famosa entrevista em Aspen quando sim. Acho que é o John Cleese que dá um pontapé nas cinzas do Graham Chapman. Se nunca viste isso, tens que ver. E quem está a ouvir este podcast, o Eddie Izzard entra no palco com eles e é expulso, porque só ao fim de algum tempo é que dão conta que ele não é... Aliás, quando eles fizeram o regresso na Arena O2, há 2 anos atrás, se não me engano, ou 3, já não me lembro, 2015, penso eu, foi 2015, não é? 2015, pois 4 anos. Então. Eu penso que sim. A nós, na altura, pediu-me para ser embaixador do evento nos cinemas do Mar Shopping, e eu fiz um passatempo, oferecer bilhetes. E vi em direto, porque aquilo foi transmitido nos cinemas em direto, a última das apresentações, a última de todas, em que eles tinham sempre um convidado extra, e nessa apresentação foi o Eddie Izzard. Portanto, foi um mero acaso,
mas tenho uma afinidade enorme com ele, pá, gosto muito do gajo, adoro o gajo como ator sério também, e adoro sobretudo a simplicidade dele. E dessa vez isso foi uma das coisas que notei, a preocupação dele, como é que é a cena em Portugal? Vieste do Porto, fizeste 300 km, e como é que é no Porto? Vale a pena ir ao Porto? Estás a ver? Sim. Um gajo interessado no meio. Como há bocado disse ainda off-record, com uma coisa muito gira, quando tentamos tirar selfies com ele aceitou, mas fez questão de ser ele a premir, portanto a tirar a selfie a todos. Toda a gente tirou uma selfie com ele, foi o Eddie Izzard que tirou a selfie. Nenhum de nós tirou uma selfie com o Eddie Izzard é que tirou selfies connosco. Isso é muito curioso. É curioso e eu nunca percebi o porquê, já há bocado debati isso convosco, mas é giro, fica no ar essa curiosidade. E eu pedi-te para trazeres aqui um beat para uma rubrica que temos aqui, que é o Quem Me Dera Ter Sido Eu, um beat do Eddie Izzard, que calculo que tenha sido difícil escolher, mas mas aquele... gostavas de ter escrito. Quem me dera ter sido eu. É o mais próximo que ele tem. Porque é que este é sobre bandeiras? Porque ele está a falar do mundo, de como é que o mundo foi sendo conquistado, e fala do Império Britânico, e a frase em inglês é maravilhosa, que é "So we conquered the world on the common use of having a flag." Pelo uso comum de ter uma bandeira. Isto é maravilhoso. Portanto, ele diz que os ingleses chegavam, e depois a forma como ele desenvolve a coisa, eu não sei se tu vais passar. Sim, vamos ouvir. É delicioso. É delicioso. We stole countries. That's what you do. That's how you build an empire. We stole countries with the cunning use of flags. Yeah. You just sail around the world and stick a flag in. I claim India for Britain. And they go, you can't claim us. We live here. 500 million of us. Do you have a flag? We don't need a bloody flag. It's our country, you bastard. No flag, no country. You can't have one. Foi então o Do You Have a Flag? Acho que é este o nome do beat. Estive indeciso. Há um outro beat muito conhecido e que provavelmente os fãs do Eddie Izzard escolheriam, que é o Death Star Canteen, que o gajo faz sei também. Uma rábula sobre... É muito bom também, que é o Cake or Die, não é? Sim, Cake or Die. Esses dois, o Death Star Canteen e o Cake or Die, são provavelmente os dois mais conhecidos. Mas esta punchline do You Have a Flag é que está tudo, como tu disseste, no acting, na ênfase, no ser britânico. Um gajo de outro país não podia... E é isso que eu acho maravilhoso. É isso que faz com que a stand-up seja distintiva em diferentes partes do mundo. E eu gosto muito da stand-up que se faz em Portugal, ok? Acho que nós temos excelentes comediantes e... mais uma vez, sem qualquer medo de dizê-lo, em termos de texto e de qualidade daquilo que escrevemos, muito melhor do que a maior parte do que se faz no Brasil, que é o outro grande país de língua portuguesa. No entanto, a stand-up no Brasil está muito mais desenvolvida neste momento do que está em Portugal, e começaram depois, com 4 ou 5 anos de atraso em relação a nós. Okay? Quando eu comecei há 21 anos, ninguém no Brasil fazia stand-up comedy. Tinhas os gajos das rábulas, que foram influências para mim, o Ari Toledo, o Juca Chaves, o Chico Anísio, todos esses gajos, mas eram rábulas, ok? Como nós tínhamos o Rolo Solnado, que também não fazia stand-up comedy. Sim. Embora no limite possas aceitar que o era, mas eram textos de um gajo espanhol que fazia muito bem, eram rábulas. Portanto, se quiseres ser purista, tens que chamar os bois pelos nomes e esta é a realidade. Que não é, exato. E, no entanto, hoje em dia no Brasil tens gajos, como o meu querido amigo Vítor Sarro. É aquilo que eu digo há muitos anos. Eu, em termos de stand-up, prefiro sempre um gajo com um texto que não seja particularmente inteligente, mas com uma entrega fenomenal, do que um gajo com um texto inteligentíssimo e que não sabe entregá-lo. Estás a perceber? Uhum. Nós temos, felizmente, gajos em Portugal que conseguem as duas coisas. Estás a perceber? Há muito as duas correntes. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira defende muito mais o texto. Pronto, mas o Ricardo Araújo Pereira também está num patamar de texto que muito pouca gente está, não é? No entanto, eu não significa... O Daniel Carapeto também, lembro de falar aqui disso. Mas isso não significa que me faça rir mais do que um gajo com um texto mais pobre, mas que tenha um acting, uma entrega, a entrega sobretudo. O acting normalmente é relevante se a entrega for maravilhosa. Tu tens um exemplo para mim acabado, que é o Aldo Lima, apesar de ser um coirão que não escreve muita coisa nova ao ritmo que deveria para a qualidade que tem. Sim. E usar muitas vezes os mesmos textos, o gajo é fenomenal e faz-me rir sempre. Na entrega. Claro. Como o Rocha nas anedotas, meu. As anedotas do Rocha eu já as contei todas no tempo do Púcaros, percebes? Ou quase todas.
No entanto, a maneira como ele as conta é única e continuam a fazer rir, percebes? Sim, claro. Pá, e há gajos que têm essa particularidade. Eu vejo o Eddie Izzard a fazer esse texto, rio-me sempre. Vejo textos do Bill Hicks. O Bill Hicks tem textos inteligentíssimos. A cena do well, looks like we got ourselves a reader, não é? Esse tipo de... Há piadas que te ficam para sempre na memória, na retina. Claro. O Bill Burr, que é provavelmente o gajo corrosivo mais interessante da atualidade, pela forma como ele distorce as coisas, anda sempre ali no fio da navalha, entre ser machista, sexista, sim, homofóbico ou não. Estás a perceber? O gajo anda sempre a provocar e chegas ao fim e tu não tens onde lhe apontar, porque de facto a preocupação foi fazer rir e aquelas merdas têm piada. Sim. Aqueles ângulos que ele tem o melhor texto aparentemente racista da história da humanidade, na minha opinião, que é no Walk Your Way Out, o especial anterior a este da Netflix. Que não estou a ver por acaso. Walk Your Way Out. Não é aquele que é filmado a preto e branco? Não. Está na Netflix. É o da Netflix 2017, okay. Em que o gajo é um beat sobre o Kanye West. Não me lembro. Esse beat sobre o Kanye West, que eu não vos vou dizer qual é o twist, porque acho que era como é que se diz o termo em inglês, a vossa geração usa muito spoiler, não é? Spoiler, era spoiler. Sim. Ia estragar ou desvendar o texto. Mas é maravilhoso, e depois vejam e ouçam e digam-me se não tenho razão, porque é de uma subtileza. Eu quando ouvi aquilo foi um daqueles momentos do fogo, porque é que não me lembrei de uma merda destas, não com o Kanye West, mas com alguém, como é que não me lembrei disto? Sim, há muitos esses momentos. E o Jimmy Carr, voltando àquilo que estávamos a dizer há bocado, que não és tão fã. É um gajo da técnica, eu já sei a maior parte das vezes qual é a piada que ele vai fazer. É bom, é um indivíduo que acho que é simpaticíssimo. Previsível, é isso? É previsível e, sobretudo, as piadas são construídas com base na técnica. Há mecanismos para construir piadas e ele usa só esses mecanismos. É um bocado o defeito que o Jesselnik teve no último especial que está na Netflix. Perdeu alguma da alma que tinha nos anteriores. Acho, claramente. Mas o é muito bom. Tem muito aquela coisa de... O Jesselnik surpreendia Parece-nos sempre. que... Sim. E no último já não tanto. E porque acho que ele foi mais técnico. Esqueceu-se daquela cena. Opá, isto é assim: quem é o melhor cantor ou o melhor músico do mundo? É o gajo que tem a melhor voz? Não é necessariamente. Foi o Freddie Mercury, porque tinha as duas coisas. Tinha a melhor voz, como quase ninguém teve na história da música moderna, e tinha a alma. Mas há cantores que não têm voz nenhuma, mas têm a alma toda, e tu adoras aquilo, meu. Percebes? Percebo, claro. Como é que tu consegues... A ideia é sempre juntar a entrega com o melhor texto. Obviamente, pegas num Leonard Cohen, ou um Tom Waits, vão-me dizer que são vozes maravilhosas. Não são. São únicas, são diferentes, mas não são as melhores vozes. Claro. Não é? No entanto, eu não consigo imaginar um Pavarotti que tenha uma voz, ou que tinha uma voz maravilhosa, ou um Carreras a cantar aquilo com a mesma alma, porque não dava, estás a entender? Eu dou-te o exemplo mais acabado desses para mim, que é o meu cantautor. Eu uso esse termo não no sentido político, mas no sentido de serem gajos que cantam as suas próprias criações, sim, muitas vezes sem necessidade de uma banda. São os humoristas da música. Um bocado isso. Que era o Jacques Brel, o belga, um gajo que a tua geração já não conhece. Não e conheço, que era tão fabuloso que o próprio David Bowie lhe fez homenagens e usou músicas dele depois em inglês, porque foi uma inspiração. Não estou todo a par. Vamos falar aqui um bocadinho do teu solo, o Callback. Pelo que eu percebi é o terceiro solo, mas não encontrei referências a outros. Não, encontraste ao segundo, com certeza, ou pessoalmente. Procurei nas redes sociais que costumas usar. Mais no Twitter até não encontrei grande Twitter referência. Não tem, mas eu uso muito. Eu estou no Twitter desde o início, mas comecei a usá-lo ok. Há 2 anos, com mais frequência ou 3. Mas encontrei a informação de que é o teu terceiro solo. Sim. Callback, neste caso, que aproveito já para dizer as datas, que já tiveste algumas atuações, nomeadamente Famalicão e Bragança. Sim, Famalicão foi a estreia e Bragança o segundo. Bragança tem corrido bem até agora? A primeira, a estreia, não correu bem, mas não estive como queria, porque o
o sítio onde eu fiz é o meu comedy club, portanto estou completamente à vontade. É o teu comedy club? Okay, sim, eu faço a programação de comédia lá e estou há quase 6 anos. Mas tens mais? Bares? Bares onde faço a programação, sim, mas não funcionam como comedy club. Okay. Havia outro no Porto, mas parou por questões burocráticas. Como é que funciona o Cru? É todos os dias? Não, é de 15 em 15 dias. Famalicão é uma terra relativamente pequena, sim. Não há massa crítica para fazer tantas vezes. E nós conseguimos ir subindo e hoje em dia trabalhar com bilhetes à volta dos 8 euros, que não é barato para muita gente, e ter a casa sempre muito composta, às vezes muito cheia. Também estreamos uma sala nova antes do verão, já com capacidade para 200 e tal pessoas, portanto estamos a trabalhar bem aquilo. Boa. E eu faço a gestão da parte, eu não sou dono do bar, mas sou tipo o quarto elemento. Eles são 3 sócios e eu sou o gajo responsável sou muito amigo deles, e é suficientemente perto do Porto e de Braga para estar ali numa situação Boa. Interessante para chamar muita gente. E Famalicão teve sempre uma enorme relação comigo. Eu lembro-me dos tempos do Púcaros ainda, do meu primeiro bar, de irem de 40 a 50 pessoas de Famalicão à quinta-feira de propósito assistir às noites do Púcaros. Isto não é mentira. Estamos a falar do suficiente para encherem meio bar. Sim, não é? Exato. E então, eu nessa semana tive uma ideia, é aquela pressão do estrear, e às vezes o estás com a pressão de estrear, vêm-te boas ideias à cabeça. E eu não quis perder essa ideia, escrevi e testei pela primeira vez no dia em que estreiei. Portanto, tinha as folhas, correu, só que não estive fluido. Estive ainda a olhar para as folhas. Ao não querer olhar para as folhas, acabas por dizer palavras a mais e por andar ali a engonhar. Portanto, não esteve perfeito. Depois entrou nos carreiros, porque o resto do texto eu já tinha testado em vários bares. Passado 5 dias em Bragança, eu naqueles 5 dias fui burilando em casa, fui reduzindo até o que eu escrevia nas folhas, porque às vezes pões informação a mais. O que é que normalmente tens nas folhas? Só tópicos. Só tópicos só para, que como ali era a primeira vez, pus tópicos a mais porque havia frases que era importante dizer exatamente para daquela a piada maneira. Seguir daquela forma. Exato. Claro. E portanto acabei por me prejudicar a mim claro. próprio. Foi um erro calculado ou um risco calculado porque estava em casa, não é? Quando chegar ao mês de janeiro, que é quando vou andar aí nos auditórios maiores que vão estar à venda na Ticketline, porque agora as 2 datas do Algarve que tenho a seguir, sim, só tens aí uma, mas no dia 28 vou estar em Olhão também, okay. Vai sair o cartaz agora atualizado. Boa. Vou obviamente estar melhor e quando chegar a janeiro, mas depois ao longo daqueles 3 ou 4 meses que o solo vai andar, ele vai se auto-criar, não é? Porque um solo é como um filho, não é? Tu não controlas as etapas todas dele, de claro. crescimento dele. E a última atuação em princípio já será mais... Sim. Mais testado e em princípio... Que é a primeira vez que eu faço isto de andar só com o solo em auditórios. Mas era essa a minha questão. Confundo-me um bocadinho, porque nos bares não tenho tentado fazer o solo. Tenho testado um beat ou outro, mas não o solo todo, precisamente para levar as pessoas a ir aos auditórios. E pá, às vezes custa-me um bocado estar com um solo já na cabeça e ainda ir buscar material antigo. Estou a passar por essa pena agora. Como é que fizeste com os outros solos? A ideia também foi não, esta? Não, foi completamente diferente. O primeiro solo era uma coisa chamada humor hardcore, que era um trocadilho com humor hardcore. Ok. E era o humor hardcore. Foi entre 2005 e 2004, no último ano ou últimos 2 anos do Púcaros, e era tipo o espetáculo mais ou menos encenado, embora com muita perspectiva de poder mudar o guião, que eu levava quando atuava fora do Púcaros. Chamava-se sempre o Morar de Cor, era o nome que eu usava. Portanto, não é um solo no sentido conceptual de ter sido escrito como um solo, mas foi um solo que surgiu naturalmente porque era aquele o material que eu levava quando ia fora do Púcaros. Depois, em 2011, no final, portanto, basicamente 2012, porque estreei em dezembro de 2011 na Tertúlia Castelense, o Pessoalmente, pessoal/mente. E esse foi um solo já que eu acho que levei a todas as capitais de distrito do país, nem sempre em auditório, houve algumas em que foi em bares, mas bares que têm palco, estás a perceber? Há alguns bares que em Lisboa, na altura, atuaste? Atuei no Vilaré, fiz no Vilarrite. E esse andou basicamente a render até agora. No entanto, é aquilo que eu te estava a dizer há bocadinho. Se eu pegasse na primeira apresentação, que curiosamente a filmei na Tertúlia Castelense, tenho isso em DVD, e na última de todas, que foi recentemente, basicamente, ainda em algum bar, estão completamente diferentes. Está lá a gênese, os textos são aqueles, mas a maneira de entregar as piadas vai é completa. Aliás, eu gravei ainda em 2015 no Hot 5 no Porto uma versão em 2015, que era quando eu comecei a pensar
Comecei a pensar em fazer um novo solo em 2016 e só agora é que o fiz. Entretanto também comecei com os roasts, que acabou por atrasar um bocadinho o projeto do solo, não é? Organizei um festival internacional o ano passado no Porto, o Stand Up Together. Todas essas coisas acabam por ocupar um espaço mental e depois fiz uma coisa que foi o maior motivo pelo qual me atrasei a escrever o solo. Eu tenho muitos convidados no Porto sempre, como tu sabes, muita malta de Lisboa, do resto do país, o Dário já foi muitas vezes ao Porto. Procurei sempre levar toda a malta, independentemente de eu gostar... Neste caso aos bares. Aos bares, sim. E a tentarem ir sempre ao cru. Claro. E quando eu dei conta, estava a fazer um papel de produtor, de cicerone, de chofer até, ok? Todos eles podem confirmar. Era essa a minha pergunta. De gastrónomo, de levá-los a jantar a grandes restaurantes. Foi sempre rock and roll. A minha vida foi muito rock and roll, estás a perceber? Ia beber copos e a fumar uns lenitivos espirituais e a curtir. Claro. E quando dei conta, estava demasiado ocupado nisso e a não ter tempo para escrever. Mas também tens algum tipo de ambição nessa parte mais de produção? Por exemplo, não diria agenciar, mas se calhar ajudar outro tipo de comediantes que estejam a começar? Não, porque quero-me focar. Tive-o durante estes anos e acho que fui importante para uma série de putos que começaram a carreira, nomeadamente no Porto. Sei que fui, se eles o reconhecem ou não, já não depende de mim, mas sei que fui muito importante para... Eu posso dizer, por exemplo, que na primeira temporada do Pisa em Pé, do Fernando Rocha, na primeira e na segunda, seguramente 95% dos jovens que foram lá a estrear-se, fui eu que os recomendei ao Fernando Rocha porque ele sabia que eu os conhecia a todos. No entanto, não tive o impacto que ele tem porque não tenho um canal de YouTube, nunca trabalhei as redes sociais, nunca filmei. Eu tenho uma porrada de merdas filmadas que um destes dias vou começar a publicá-las. Sim, coisas desde 2008, 2009, talvez mais tarde um bocadinho, mas desde 2010 seguramente, 2010, 2011. Portanto, são quase 9 anos até corro, não sei, algumas coisas já podem estar até desatualizadas que se calhar... É giro veres agora o que é que nós dizíamos na altura, porque eu na altura com o Adriano Rocha, que é um grande amigo meu que é realizador e filmmaker e cameraman também, trabalha como freelancer, filmamos e entrevistamos muitos dos nomes grandes. Nós entrevistamos o LX Comedy Club, o Salvador, o Franco Bastos, o Vilão e o Sinel. Nunca editei aquilo, nunca. Eu tenho atuações minhas em sítios que eu já não sei que atuei lá, já não me lembro, mas o Adriano ia comigo, filmávamos, e os roasts, por exemplo, o meu roast está filmado com uma câmara só, é para memória futura, mas está filmado. Eu sei o valor que aquilo tem. Nunca mais vais ter um roast neste país e se calhar no mundo inteiro com 17 gajos em palco, não é? Foi uma loucura. E algum dia vais mandar isso para cá? Não sei, provavelmente sim, no meu YouTube, no meu canal, que irei, é uma das coisas que quero fazer em 2020, mas não quero que ninguém assuma isto como uma promessa, ok? Porque eu não gosto de prometer coisas que não sei se vou cumprir ou não, e eu já tenho algumas coisas para 2020, mas é uma coisa que tenho mesmo que fazer, porque senão eu não consigo chegar a uma geração que me interessa, e que cada vez que atuo perante eles, Bragança foi muito útil por isso, porque eu fiz questão de ir ao Politécnico, tenho boas relações lá. Foi num auditório do Politécnico? Que é uma coisa maravilhosa, nós ainda podermos atuar em universidades em Portugal. Nos países do politicamente correto já não podes fazer isso, não é? O Seinfeld recusa sair a universidades nos Estados Unidos. Já lhes dizem que temas é que não podem abordar. Exato. Já houve uns documentários sobre isso. Sim, o Seinfeld recusa sair. Quando um gajo como o Seinfeld se recusa a ir, está tudo dito, não é? O mais baunilha, como se costuma dizer. É isso. E eu adorei perceber que entrei numa geração entre os 18 e os 25 anos. Isto não é estar aqui armado em par, foi o que aconteceu e as pessoas estiveram lá. O auditório não estava esgotado porque o dia que eu escolhi foi uma quinta-feira e, ao contrário do que eu pensava, não é o melhor dia, porque à sexta há muita gente que já não tem aulas e, portanto, na quinta já foram embora para a terra deles. Eu tinha estado em fevereiro numa quarta e aquilo esgotou, tiveram que pôr mais cadeiras, etc. E desta vez eu pensava que ia acontecer o mesmo e errei o dia. Foi um erro de cálculo meu. Moral da história. Eu tive uma standing ovation no fim, de putos de 18 aos 25 anos. O que me deixou ficar muito satisfeito. Eu gosto muito do solo. Este é o terceiro solo, mas é o primeiro que eu escrevo basicamente de raiz a pensar em ser um solo, ok? Porque mesmo pessoalmente usei beats que eu já fazia antes e que não tinham sido pensados para ser um solo. E sentes que, por exemplo, com isso que estás a dizer, que este foi o primeiro solo que foi pensado enquanto solo? Tipo, com uma linha lógica de princípio até ao fim. Exato. É nesse sentido. Apesar de já serem 20 anos de carreira feitos este ano. Oficialmente, agora em novembro, são 21 oficiosos. 21? Agora? No dia 5 de fevereiro completo. O dia 5 de fevereiro é o dia oficial. Foi quando eu comecei as noites do Poker. Já estás quase nos 21.
é isso? Sim, eu digo que foi no fim de novembro, porque no final de novembro de 98, está agora a fazer 21 anos, eu e o João Paulo Rodrigues, que era o meu parceiro no Púcaros, tivemos 2 fins de semana seguidos em que, sem estar combinado, fizemos 2 noites de comédia no meu bar, que foram as primeiras experiências. João Paulo Rodrigues, o mais conhecido também. Quem-Roscas. Sim. Mas o que eu estava a dizer é, tendo em conta isso, que já são 20 anos de carreira, e este é o primeiro solo que escreves como disseste, de princípio ao fim já a pensar em fazer um solo. Sim. Pessoalmente, uma parte foi assim, mas não foi pensado todo, ok? Tendo em conta... Desculpa esta minha preocupação. Não, claro. É importante esclarecer. O primeiro foi totalmente empírico, ok? O segundo foi 50-50 e este foi um solo, mesmo aquilo que eu já testei desde há 2 anos, que há coisas que há 2 anos comecei a testar em bares, pequenos beats, mesmo isso era já a pensar num solo que de repente fez sentido na última semana antes de estrear, que encontrei o ângulo que me faltava para ligar tudo, estás a perceber? Tipo... Exato, e tendo em conta isso, a ideia... Mesmo o que estás a dizer, que já estás a conseguir de alguma forma chegar a públicos diferentes, sentes que isto agora... Aliás, tu até numa entrevista à Notícias ao Minuto dizias que nos últimos 4-5 anos tens ganho mais algum mediatismo. Sim, por causa dos roasts. Exato, pode ser uma nova fase aos 20 anos de carreira. Sim, uma nova fase. Mas é mais ou menos estudado, sabes? Eu sei que há muita malta que acha que isto é tanga, mas não é. Eu lembro-me de ser puto. É giro que o Ricardo Araújo Pereira, há um livro qualquer em que ele fala disso. De ter lido uma entrevista com o Steve Martin, que é um gajo que eu adoro também, que é uma grande referência, como outros que não falamos hoje. Por exemplo, muita malta não escolhe o Robin Williams, e o Robin Williams para a minha geração foi uma das maiores referências, precisamente por aquela forma exótica ele fazia rir sempre também, não é? Claro. Não só na stand-up. Era dos poucos gajos que ia ao Jay Leno e ao Letterman sem terem combinado tudo o que iam dizer. Era dos poucos que tinha esse privilégio. Porque a maior parte das pessoas não sabe que tudo aquilo que tu vês naquelas entrevistas foi escalpelizado ao pormenor. Não há ali uma vírgula fora do sítio, ok? Não é espontâneo. Sim. Não é como muitas vezes fazemos cá em Portugal e como estamos a fazer neste podcast, por exemplo. Sim. Como é lógico, num podcast não tem que ser um talk show de prime time. Mas perdi-me agora, estava a falar do... Estavas a falar do Robin Williams. A minha pergunta era no sentido pode ser uma nova fase quase da carreira do Steve Martin, porque o Steve Martin exato, dizia, e o Ricardo, exemplo. O Ricardo também fala nisso num dos livros dele, se não me engano, ou então foi numa entrevista dele, que o Steve Martin dizia que fez stand-up comedy durante 27 anos. Os primeiros 20 foi para aprender. E depois andou a pôr em palco... Acho que o Steve Martin diz isso na biografia dele. Sim, mas o Ricardo refere isso... É naquele guia humorístico. Exatamente, é no último livro do ano passado. A doença, o sofrimento e a morte entram num bar. Exatamente, é aí que ele fala disso. E eu achei piada, porque eu também tinha isso como referência, tipo, eu aos 20 anos quero estar preparado, e eu não quero estar aqui armado em parvo, até porque um gajo diz uma coisa presunçosa, como eu vou dizer a seguir, e um dia está num palco, a coisa corre mal e caem todos em cima. Mas eu hoje em dia não tenho medo de ir para cima de qualquer palco, mesmo sem ter um texto na cabeça, estás a perceber? Sou capaz de construir algo, é óbvio que vou recorrer a vários mecanismos e a textos que já tenho antigos, certo. Mas sem ir fazer o pessoalmente, ou o callback, ou os textos do humor hardcore, eu já não tenho medo de arriscar. E já o fiz várias vezes nos meus bares, até porque às vezes tu estás cansado do que andas a dizer e tens necessidade de fazer isso. Experimentar. É óbvio que se estás em casa, num sítio onde as pessoas te permitem que tenhas momentos de silêncio mais longos, é melhor do que se for num ambiente onde não estás protegido. Mas não tenho esse medo, percebes? Porque tenho uma maturidade e tenho 20 anos a calçar-me. E isso é ótimo. Já está calejado. Sim, eu vou-te ser muito honesto também. Isto agora pode parecer tanga, pode parecer texto de stand-up, não é? Estes 20 anos foram de rock and roll. Eu já não posso. Tenho uma hérnia à entrada do estômago, já não posso beber e comer como antigamente, portanto agora é jazz e blues, portanto vamos fazer uma coisa mais... Salvador Martinha também diz muito isso, que é... Não fazia ideia, jazz. Não fazia ideia, mas acho bem. O podcast dele, o Ar Livre, não sei se... Conheço, mas eu não sou um consumidor de podcasts, tenho muita pena. Aliás, quando quero saber alguma coisa sobre podcasts, ligo ao Guilherme Fonseca, ou às vezes pergunto ao Carapeto também quando o encontro, se vale a pena ou não ouvir aquele. O Fonseca ouve podcasts, já nem ouve música, é o que ele diz. Estava a dizer que o podcast do Salvador Martinho ele mete como Jazz and Blues a categoria, em vez de ser humor, que chama-se Ar Livre, portanto é essa a ideia de liberdade. E estavas a falar do Ricardo Araújo Pereira, e nós temos aqui uma rúbrica que vem mesmo a propósito, que é o convidado conta sempre como é que conheceu o Ricardo Araújo Pereira, e pelos vistos também tens uma história interessante. Sim, foi muito giro porque... Como
Como é que conheceste o Ricardo? O Ricardo é uma referência para todos nós, independentemente dos que começaram antes ou depois dele, e eu terei começado a fazer stand-up, não comédia, porque ele estava, eu não sei quando é que ele entrou nas produções fictícias, mas provavelmente em 98, quando eu comecei as noites oficialmente, porque eu acho que o meu tirocínio foi antes, foi na faculdade ainda, quando fazíamos cenas académicas, não é? Mas desculpa estar a interromper, mas tem aqui a nota que houve não sei se isto é humor ou não, mas uma atuação de 6 horas e 15 minutos. Mas isso já foi só há 10 anos atrás. Foi no ano em que o meu filho nasceu. Foi 2009. Foi em no 2009. par da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Isso Porto. tem uma explicação muito simples. Primeiro o ambiente, depois o ser um Felpe Café, que é uma festa que eles fazem em que tem vários eventos. Mas 6 horas? Sim, então se está sempre a entrar gente nova e a sair, malta antiga, e depois tem o motivo principal, que eu não tenho nenhum problema em assumir, que foi, no intervalo, deram-me a provar um THC que era excelente, e portanto a segunda parte demorou bastante mais tempo. Mas ninguém te tentou tirar o microfone? Não, o pessoal estava maravilhado. Foi uma renovação de público, estás a entender? Depois estavam muitos amigos. Mas aquilo estava planeado ser o quê? Uma atuação de 2 horas, era o normal. Horas. É um bocado exagerado, eu sei, mas num bar, no meio académico, é mais ou menos. Com guitarra também, lá está. Portanto, uma coisa de entretenimento, sim. As noites do Púcar duravam 3 horas e meia a 4 horas. Tinham 2 intervalos para rentabilizar e era piadas novas na primeira parte, músicas na segunda e tipo os ex-libris, as melhores anedotas. Nós chegamos a encenar anedotas, eu, o Hugo Sousa, o João Paulo Rodrigues, que demoraram tanto tempo, o Baldaia, o Pedro Neves, demoraram tanto tempo que a noite acabou e a anedota não foi concluída e ficou para a semana seguinte. Isto aconteceu uma vez, ok? Voltando ao Ricardo, então. Voltando ao Ricardo, exato. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Estás a dizer que é uma influência? Eu penso que foi também para ti. Pois, o Ricardo é, para todos nós, e era isso que eu ia contextualizar, provavelmente o Fernando Rocha vai agora fazer os 20 anos de carreira dele e diz que o Ricardo Pereira é o melhor humorista português. E é provável que seja. E eu também não tenho nenhum problema em dizer que acho isso, embora em cima de um palco a fazer stand-up, ele também já não o faz há muito tempo, estou a ser um bocadinho injusto, mas do que eu conheço, não é o que mais me enche as medidas. Tens noção se agora no aniversário do Não Rocha, tenho. Espero que ele vá fazer stand-up, nem que seja a brincar com o Rocha e que seja uma coisa mais tipo texto, como ele faz, como tipo uma crónica, não é? Mas que ele encene bem e que encene no sentido de entrega e de acting. Continua. Mas estou muito curioso. Mas continua estou lá. sobre... O que é um facto é que o Ricardo é uma referência para todos. Acho que ninguém discorda de que será talvez o mais inteligente na abordagem que faz a quase todas as... É um gajo que tanto está bem a fazer um personagem de uma aldeia fictícia como a fazer um governo sombra e a entrevistar políticos e a comunicar para gente que não sabe todos estar. Os estratos. Todos. É maravilhoso e eu adoro isso. Procurei sempre também ser um bocadinho assim, ok? Eu tanto faço um jantar de médico. Eu não me estou a comparar ao Ricardo Araújo Pereira, por favor, não me entendam mal. Só estou a dizer que esse mecanismo adoro-o e sempre o pus em prática. Eu tanto atuo para um jantar só de médicos muito exclusivo ou para uma gala importante de uma empresa do norte do país, como no verão vou às festas de Nossa Senhora de Arrebimba ao Malho, a 1000 e tal metros de altitude, que em agosto está um gesco à noite assustador, estás a perceber? E adapto-me a tudo isso. Mas o Ricardo é uma referência, portanto, quando o Ricardo faz a alguém ou toma uma atitude como a que fez comigo no dia em que eu o conheci, o teu ego fica inchado. É só isso que eu quero dizer. Portanto, estou aqui a gabar-me, não me gabando. Já vou contar a história. Eu vim atuar aqui a Lisboa eu já não sei se foi há 2 ou há 3 anos, mas penso que foi há 3 anos atrás, a um barzinho que fazia stand-up comedy, que eram umas noites organizadas pelo Hugo Rosa, que era o Joker Lounge, ali na Estrada da Luz, em Benfica. E pelo que eu sei, o Ricardo mora lá ao lado. É aqui pertinho. E pelo que sei, o Ricardo mora ali perto. E antes de eu começar a atuar, o pai do dono, que é o meu amigo Raim, que tem outro Joker Lounge aqui perto do Saldanha, veio-me dizer: está ali o senhor Fernando Pereira. E eu, Fernando Pereira aqui? Eu lembro do Fernando Pereira quando eu era puto, de ser uma daquelas referências. E quando eu espreito, vejo que é um imitador. Sim. Estive no outro dia com ele a fazer uns comentários na Mais TVI de um jogo Braga Sporting. Ele é Sportingista, acho que sim, na Mais TVI ou TVI 24, já não sei. O que faz acho que Mais TVI acho que já não existe. Mas acho que na altura era. Não tenho a certeza. É o canal que normalmente faz um relato comentado quando os jogos não podem ser transmitidos porque estão a dar na Sport TV. Eles têm pessoas em estúdio com o Dani, o antigo jogador. Deve ser a TV 24. É capaz de ser a TV 24. Sim.
Estou provavelmente a confundir. E o Fernando Pereira esteve lá a defender o Sporting, ou a comentar o Sporting, e eu a comentar o Braga. Nesse dia levamos na peida, infelizmente, mas como foi justo, está tudo bem. Mas estavas a dizer. E então eu olho e, na vez de ver o Fernando Pereira, vejo o Ricardo Araújo Pereira. Eu nunca me esqueci deste pormenor, porque o pai do Raim me confundiu. E eu fui ter com o Ricardo, e o Ricardo sabia quem eu era. O que significa que ele está atento ao que se passa na cena do humor, ok? Claro. Não é que fique muito surpreendido com isso, mas fiquei lisonjeado. Eu disse-lhe, olha, é ali naquela sala, ali ao lado tem um recantozinho onde pode estar um bocadinho. Isso é que é maravilhoso, não queria estar aqui tão exposto. Porque é lógico, ele entra num sítio, as pessoas vão ter com ele. Sim, já estava a ver ali abordagens. E ele veio para a minha beira, tivemos a conversar, a conversa foi impecável, um gajo de uma simplicidade extrema. Mas aquilo que me fez inchar o ego foi, ele foi-me ver, ele saiu de casa para me ir ver. E tu tens muitos gajos, eu faço isso com qualquer puto, ok? Ainda hoje em dia, com os nomes conhecidos, como um Jim Gaffigan, venho a Lisboa de propósito para vê-lo, pronto, também aproveito e atuo no Maxima amanhã, e hoje ainda vou ver os Waterboys, que é uma das bandas da minha juventude, e aproveito tudo, mas mesmo no Porto, sempre que posso, eu vou ver quem são, o que é que está a acontecer, gosto de ver os solos todos. Mas não deixei de ficar muito, muito lisonjeado, estás a perceber? Claro. E este tipo de atitude demonstra uma enorme capacidade e uma enorme empatia com as pessoas. E isso é muito importante, porque é isso que distingue, acima de tudo, mais do que comediantes, nós somos homens. E o Ricardo Araújo Pereira, mais do que um grande comediante, é de facto um grande homem. E isso às vezes é pernicioso, porque os delatores vão pegar nessa característica e denegri-la. Estás a perceber? Sim, sim. No entanto, um gajo que faz isso, que não tem medo de se expor, ainda se torna maior. Eu adoro pessoas que não têm medo de se expor. Estás a perceber que têm, independentemente de estarem certas ou erradas, porque eu também não presumo que tudo aquilo que eu digo esteja certo, mas pelo menos não me escondo, não me fecho, e adoro esse tipo de comportamento. Isto foi há 3 anos. Eu não sei se foi 2 ou 3, mas penso que foi 3 anos. Penso que foi em 2016. Ainda não por esta altura. Então. Como? Ainda não o conhecias pessoalmente? Ainda não o conhecia pessoalmente. Conheci-o nesse dia. Depois disso já tive 2 ou 3 vezes com ele e achei giro, porque uma das vezes que voltei a estar com ele, nem sei se... Eu acho que foi este ano no Judah Friedlander, cá em Lisboa. Sim. Não sei se foste ver também. Não fui ver, era para ter ido, mas... É outro dos gajos que eu adoro, que é desconcertante. Grande amigo do Tom Rhodes também. Aliás, eu estive no fim também a falar com ele, mas ele veio cá fora. Ele veio falar com toda a gente. E mandamos uma mensagem e uma fotografia ao Tom, porque são mesmo daqueles gajos muito próximos, e eu adoro a cena dele. É desconcertante. Como é que surgiu essa amizade com o Tom Rhodes? Foi por intermédio de um miúdo aqui de Lisboa, que é o Hugo Mendes, se não me engano, que foi contactado por uns amigos americanos que tinham um amigo americano que era o Tom Rhodes, que queria vir atuar a Portugal, e o gajo disse, olha, um gajo fixe para tu falares, é este gajo do Porto. Hugo Mendes é humorista? Eu acho que ele chegou a fazer algumas coisas de comédia no princípio, penso que chegou a fazer o curso da Bang, mas não tenho a certeza. Eu acabei por não... Falo com ele às vezes no Facebook, mas não temos uma relação próxima. Mas já conhecias o Tom Rhodes? Já conhecia o Tom Rhodes, mas não conhecia muito. Sim. Não conhecia muito porque não é um gajo mainstream. Sim. E quando me apresentaram foi quando fui investigar e indagar. E a partir daí começamos a falar. Procurei trazer o Tom a alguns dos espaços que já havia, que traziam nomes estrangeiros, nomeadamente a tenda do Alive. Na altura falei, penso que com o Gel, mas eles já tinham o cartaz preenchido em termos de nome estrangeiro. Sim, eu até penso que tiveram o Daniel Sloss. Eu acho que foi no ano em que veio o Daniel Sloss, precisamente, e o Gel disse-me, nós já temos a cota de estrangeiros, e eu disse na altura, isto também foi muito em cima. Mas nem sempre há estrangeiros, sei que... Desde 2015, pelo menos, que há estrangeiros, porque em 2015 foi aquele gajo que agora é o Tape Face. 2015 é o Tape Face, sim. Depois foi o Daniel Sloss. Depois, eu tenho a impressão que este ano foi o... Andrew Johnson, não quero estar aqui a dizer o nome mal, mas... É o gajo carequinha que faz um personagem, não é? Este ano não, o ano passado, em 2018. Este ano não sei quem foi. Este ano é um rapaz... é um puto novo, já sei quem é. Sim, o Salvador até, por acaso, no final do... Eu sei quem é, eu estive a ver. O gajo tinha pouca gente, porque o gajo tinha uma pronúncia muito tinha muito cerrada, carregada, era um bocado difícil, sim. Mas o ambiente também não é... O ano passado é que foi que eu atuei o ano passado pela segunda vez no Alive, e era o tal gajo que eu estou a falar, que é um gajo mais da velha guarda, que faz um personagem ele é careca e ele usa uma cabeleira postiça. Eu tirei uma fotografia com ele, mas não me lembro do nome. Não, mas foi no ano do Daniel Sloss. E o Gel disse-me isso, e eu falei com o Tom e disse-lhe, olha, isto era o grande festival para te garantir que podias vir cá. E ele, Rui, eu vou à Europa quase todos os anos,
não vou estar com exigências, gostava muito de atuar em Portugal, porque o Tom Rhodes é um dos comediantes que já atuou em maior número de países no mundo. Eu não te quero estar a mentir, mas penso que já são 70 países ou uma coisa do género. Porquê é que ele queria vir tanto a Portugal? Porque nunca tinha atuado em Portugal. Faltava pôr aqui a cruzinha. Tinha ouvido dizer bem de Portugal e depois a conversa comigo correu muito bem. Encontramos ali um conjunto de identidades, de formas, fatores comuns, não só de comédia como de vida. O Tom Rhodes é um gajo como eu que adora ficar até tarde, comer, fumar o seu THC, estás a ver? e depois acordar tarde, ele chama-lhe o Tom Rhodes Time. Estás a perceber? É tempo para ele. E o horário mesmo, o schedule, Tom Rhodes Schedule, era isso que eu queria dizer. Opa, e tenho um podcast maravilhoso que me convidou e fez um episódio comigo que não deixa de ser giro. Eu penso, como é que se chama o podcast? Por acaso não conheço. É o Tom Rhodes Radio Smart Camp. Tom Rhodes Radio Smart Camp. Ele gravou quando estava cá em Portugal contigo? Quando esteve, gravou comigo, e eu não quero estar aqui, mas é mais uma merda que me deixa ficar com o ego assim um bocadinho úmido, que eu acho que fui o primeiro português a estar num podcast em inglês e de relativamente grande difusão nos Estados Unidos, o que não deixa de ser giro. O Tom Rhodes é um gajo que já teve no podcast gajos como o Bill Burr várias vezes, como o Mark Maron, como o outro que é o podcast mais famoso dos Estados Unidos. Eu acho que o Bill Burr acaba por ser. Também o outro gajo careca, como é que ele se chama? O Joe Rogan. O Joe Rogan. Sim. Também já foi convidado do podcast do Tom, e o Tom do Joe Rogan, estás a perceber? Portanto, não, é uma figura que nós cá não temos a noção da dimensão que ele tem nos Estados Unidos, não é? Um gajo que teve uma série na televisão na CBS ou na NBC, já não sei, mas ele gostou de... Ele adorou estar em Portugal, teve uma semana. E a atuação. E depois que foi uma coisa muito gira, pá, que é um orgulho para mim. Ele gravava as atuações dele com um pequeno gravadorzinho de bolso, estás a ver? Com boa definição, sim. com bom som. E fez um álbum chamado Around the World, que está à venda no iTunes. Eu comprei-o e recomendo-vos a todos que comprem, que é um resumo da viagem dele durante 4 anos pelo mundo, e ao lado de cidades como Dublin, Londres, Paris, Nova York, Sydney, etc., está o Porto, que é uma coisa que me deixa ficar muito orgulhoso, com 2 beats de 4, 5 minutos cada um, que ele fez especificamente sobre Portugal, porque é como te digo, são aqueles gajos que têm a capacidade de chegar a um país, ouvir coisas sobre esse país e no dia seguinte, quando estão em cima do palco, transformar isso num texto. O Jimmy Gaffigan também fez isso ontem. Exatamente. Mas o Jimmy Carr, quando veio cá, também fez. Eu acho que eles todos fazem, e é uma forma de seduzir. Sim, agora, claro. A forma como o fazem é que, nos casos, é mais... Nós fazemos isso também, não é? Quando vamos a cidades diferentes. Sim. Eu tive sempre o hábito, quando atuo em auditório, não em bares, de sempre que vou a uma cidade fazer uma piada que nunca tenha feito, e normalmente só a uso nesse dia, sobre aquela cidade. Umas saem uma merda, outras saem muito boas. Sim, aquelas especificidades de cada terra. Portanto, a amizade com o Tom começou aí. Só para concluir, nesse ano ele não pôde vir e eu disse-lhe: Tom, se para o ano eu não te arranjar nada, seja no Alive, seja onde for, eu vou organizar um festival para tu vires a Portugal. E o gajo só me disse sweet, e mandou uma série de corações e ficou combinado que assim seria, e eu organizei o Stand Up Together, que trouxe, além do Tom Rhodes, fiz 2 noites, uma em português, outra em inglês. Levei no pelo forte e feio, porque não tive a promoção que precisaria, cometi erros. Já explicaste o Rocha lixou-me a cabeça por causa do cartaz. É o cartaz mais bonito de sempre da comédia em Portugal, na minha opinião. Em termos de arte, foi todo desenhado à mão. Okay? Contratei um cartunista para o fazer. No entanto, não é vendável, porque as pessoas não identificavam logo quem eram as pessoas. E o Rocha disse-me: pá, isto, mais do que o resto, há um negócio, e tu na parte de negócio não percebes nada. E ele tem alguma razão em relação a isso. Eu também aprendo com os meus amigos, percebes? Claro. Daí, chegamos agora ao callback. Chegamos aos 20 anos de carreira e estamos a aprender. Estamos a aprender, porque, pá, não é por ser meu, mas acho que o cartaz do callback é das coisas mais bem conseguidas que surgiram nos últimos também anos. Achei bastante giro. Está eficaz, diz quem é, diz o que é preciso, aquela fotografia das coisas que lá estão. Foi a minha agência, eu trabalho com a Brain Entertainment. Aliás, era isso que eu tinha a dizer, a parte de produção,
quis afastá-lo e ter alguém a produzir para mim. Pois. E Gustavo, é completamente diferente. Hoje em dia, ires com alguém... Antigamente era eu que ia com amigos e chegava ao sítio, era eu que tinha que tratar e ver se estava tudo ok. Pois. E agora não, agora sou o gajo que está descansado. Aquilo que devia ter feito há mais anos, provavelmente, mas é como te digo, nós crescemos no nosso próprio tempo e o meu período foi este. E vão ser adicionadas mais datas? Vão ser adicionadas. Aliás, já há 2 datas que não estão aí. Lisboa, só para anunciar algumas, em Sintra, 31 de janeiro, Évora de fevereiro, Braga, 8 de fevereiro, Aveiro, 15 de fevereiro, e em Lisboa, vens a 13 de março, e ao Porto, 17 de abril. Lisboa é São Jorge na Sala Pequena. Sala Pequena? Sim, eu não creio que tenha impacto em Lisboa, eu não sou mediático. Não tenho noção da capacidade da Sala Pequena. Eu vou arriscar a Sala Grande do Sá da Bandeira no Porto, porque é a minha cidade e já esgotei aquilo algumas vezes nos roasts, não é só por mim, obviamente, mas sei que tenho dimensão na cidade. Não sei se vou esgotar ou não, era ótimo, mas se encher, já fico muito contente. Lisboa não arriscaria a Sala Grande, porque não sei a implementação que eu tenho, que o meu nome tem em Lisboa. Embora sempre que venho cá, tenho tido muito boas recepções e adesão da parte do público, já desde o tempo do Vila Rite. Não sei, vamos ver. E vou fazer mais uma data relativamente perto, que ainda não está marcada, mas vai ser a da Maia, o auditório da Maia também. Da Maia. Gabaram muito esse auditório e... O Guilherme Duarte foi agora lá. Sim, mas ele é de lá também. Sim, ele também é de lá, em casa. mas disseram muito bem das condições e o meu agente, ao trabalhar com eles, percebeu que sim, porque isto também tem muito a ver com a forma como as casas trabalham, percebes? E tu tens auditórios e auditórios neste país. Claro. E infelizmente ainda há muita gente que acha que stand-up não é cultura. Pois, felizmente já nos últimos anos já se tem vindo a mudar algumas dessas. Cada vez menos, mas ainda há aqueles programadores que vêm da parte erudita e percebes que acham que, porque estudaram muitos anos uma determinada coisa, que quem o faz porque cresceu em palco, não há escolas de stand-up, não é? Pois, sim. Aliás, eu sou um bocadinho avesso a ensinar-se stand-up. Acho ótimo que se façam workshops de escrita criativa e esse tipo de coisas, mas tu não ensinas. Há técnicas, não digo que não, se calhar sou eu que sou um bocadinho ranhoso em relação a isso. Mas não acho que tu possas. Não acredito que um gajo que não nasceu com algo, que eu não sei o que é, consiga mudar e vir a ser um grande comediante. O Ricardo Araújo Pereira agora. No entanto, podes tentá-lo, ok? Mas ele diz uma coisa que acho que é agora não quero estar aqui a dizer mal, mas eu acho que é, não sei se é possível ensinar, mas é possível aprender. Sim. É isso que... Isso sem dúvida. Mas tu aprendes em palco. Exato, é isso. E depois a stand-up tem uma vantagem que é... tu não tens que ter um registro específico. Há 1001 maneiras diferentes de fazer stand-up. Percebes? E todas elas resultam. O Jim Gaffigan não podia ser mais diferente do Bill Burr. Sim, e eu gosto dos dois. Ou do Chappelle. De muitos, até porque tem um estilo muito... Aliás, nos Estados Unidos algumas pessoas optam por esse estilo mais... Sim, tu tens um exemplo que a tua geração adora, que é um gajo chamado Bo Burnham. Bo Burnham, sim. Que a mim não me enche as medidas. É muito bom, mas lá está. É quase tudo encenação e técnica. Sim, o gajo sim. tem alguma genialidade, mas eu não ponho aquilo ao nível de... Não consigo. É um 4 muito seguro, não é um 5. Estás a perceber? Os 5 são os Chappelles, o Seinfeld sim. sempre. O Seinfeld é um gajo que me enche as medidas. Eu concordo em termos Querem aprender stand-up, já agora lá. Eu já disse isto uma ou duas vezes em podcasts. Desculpa lá, não te está a dar um exclusivo, mas é uma coisa que eu acredito mesmo. Vejam o Comedians in Cars Getting Coffee. Sim. Não há melhor escola para... Aquilo, pelo que eu percebi, eles passam o dia todo em gravações e depois aquilo é reduzido naqueles 10, 15 20 minutos agora. 15 minutos. Portanto, quem me dera estar num dia a acompanhar aquilo. É incrível. Aquilo tudo, são todos episódios muito bons. A fina ironia do Seinfeld é maravilhosa. Vamos terminar com Eddie Izzard outra vez. Foi também sobre ele que estivemos a falar. Encontrei aqui uma coisa, se calhar conheces. Não falamos muito do Don Rickles, que é outra das minhas grandes referências por causa da comédia de insulto. Falamos agora do Don Rickles, que infelizmente já faleceu. Sim, 2017. Mas também foi uma das pessoas que, como tu já disseste aqui nos roasts, referenciaste tudo do Sinatra, que teve um grande impacto no estabelecimento desse formato que, sim, que agora, era uma coisa chamada de Man of the Hour, que eles se homenageavam. Havia ali um grupo próximo, obviamente, com governadores, com políticos, com... Os Estados Unidos sempre tiveram isso. Aliás, ainda hoje em dia o jantar dos correspondentes, exceto com o Trump, tem sempre um comediante. Mas teve... não houve um ano que teve aquele rapaz que agora tem um programa no Netflix, Hassan Minhaj, que ele ainda foi, e o Trump não esteve presente, mas ainda foi um comediante.
É possível, já não me lembro. Não sei. No primeiro ano. Eu acho que sim, terá sido no primeiro ano. É possível. Já não me recordo. Mas eu sei que as coisas mudaram desde. Sim, claro. Aliás, tudo mudou desde que o Trump está na presidência. Mas fugiu outra vez à questão e perdi-me novamente. Estávamos a falar do Don Rickles. O Don Rickles, pronto, aquilo havia uma entourage ali à volta e eles protegiam-se uns aos outros. É natural, mas o que ficou para a história é maravilhoso. E esses roasts são a minha referência nos roasts. É aquela comédia de insulto velado que é maravilhoso. Não quer dizer que eu não gosto de insultos explícitos e o mundo mudou e hoje em dia é muito mais aceitável mandares uma boca muito como a que o Jason Lee que mandou ao Trump no roast dele, não é? Sobre o cancro, que não vou fazer a piada, consultem, mas é das melhores piadas que eu me lembro de ver. Também gosto disso, mas aquela cena na altura gosto muito do Frank Sinatra, ainda ontem tive a oportunidade de dizer isso bem baixinho à mulher dele. Este tipo de piada velada é maravilhosa, estás a perceber? E perdeu-se, havia aquele cavalheirismo que é romântico, mas que eu adoro. E não quer dizer que só gosto disso, mas também gosto muito disso. E sobretudo foi isso que abriu as portas para tudo o que há hoje em dia. Há essa gratidão histórica que nós devemos ter, nós comediantes. E por isso o Don Rickles, ou Don Rickles, que eu tenho a mania de meter um N a mais na pronúncia, era um gajo que me enchia as medidas, porque ele era assim no dia-a-dia. E vou terminar só com a tal história. Consta que um dia... É curioso que o Herman adora o Don Rickles também. Penso que é mesmo o comediante favorito dele de todos os tempos. Eu não digo que é o meu, mas é o meu mestre na comédia de insulto que eu adoro. Eu adoro roasts, como te disse, e adoro a comédia de insulto. O Don Rickles estava a jantar, ou foi a um restaurante acompanhado, e o Frank Sinatra estava lá a jantar. E ele era amigo do Frank Sinatra, foi ter com ele e disse: Frank, eu estou ali com uma miúda, pá, e tu és o Frank, daqui a bocado podias passar lá só para me cumprimentar, para impressioná-la, estás a ver? E eu, sure, ok. O gajo disse-lhe que sim, e o Don Rickles está a jantar. O Frank Sinatra levanta-se, aproxima-se e diz-lhe: então, Don, está tudo bem? E o Don Rickles olha: Frank, estou a jantar então. Estás a ver? O gajo faz esta partida ao Frank Sinatra e para terem um bocado de perspectiva em casa, não há no mundo inteiro. Ele até deve ter ficado bem visto pela rapariga, né? Claro, tipo assim, não, mas é a cena do gajo enganar o próprio amigo. Frank, então. Estás a ver? Tipo, tanto é que me chamas para vir aqui. É genial. É genial mesmo, mas a questão aqui é, para quem está a ouvir o podcast e possa não ter a noção, não há hoje em dia, e nos últimos 15 anos seguramente, ou 10 anos pelo menos, ninguém no mundo inteiro que tenha o estatuto que o Frank Sinatra tinha. Compreendes a dimensão? Porque na altura porque era diferente. Não havia tanta diversidade. Não havia o mediatismo que há hoje em dia, é muito mais de consumo imediato. E era todo centrado naquela pessoa em específico. Era aquela pessoa, era o Frank Sinatra. Isto vai-vos pôr em perspectiva quem era o Frank Sinatra. O Frank Sinatra, que é o gajo que na biografia dele dizia: viveu toda a vida em Las Vegas e um dia em Nova York. Era o que aparecia. Quando o Frank Sinatra ia atuar a Nova York, naquela praça onde se faz a passagem de ano, como é que se chama? Times Square, não é? Em Times Square, só aparecia num daqueles neons gigantes uma frase a dizer isto: He's here. Ele está cá. Não era preciso dizer mais nada. Quando dizia He's here, sabia-se que o Frank Sinatra estava em Nova York, na maior metrópole do mundo, não em dimensão de pessoas, mas maior de importância no mundo inteiro. Claro. Acho que todos concordamos que é Nova York. Um gajo que tem o direito a isto. Percebes? Portanto, não há dimensão igual, e duvido que algum dia haja, porque o mundo é muito mais global hoje em dia, com muito mais Drakes e Rihannas e... Há muito mais para onde escolher. E outros produtos de consumo imediato. Estes nem são todos assim, ok? Até terão o seu mérito alguns. Mas pronto, mas há muita coisa que não dá para entender, não é? Quem também não é um produto de consumo imediato é o Eddie Izzard. E desculpa eu estar sempre a usurpar, mas eu entusiasmo com isto. Não, é isso que também é giro e é uma enorme paixão. O podcast também serve para isso. Claro. Vamos terminar com mais um beat do Eddie Izzard. Eu não sei se te falo ainda no fim, mas quero-te agradecer, Gustavo, e dar-te os parabéns por este projeto e desejar-te muita sorte, não só para isto, como para a tua carreira como jornalista. Precisamos de gajos que saibam fazer, e tu pelo menos tens as raízes certas, porque tens uma raiz nortenha, transmontana. Sim, transmontana. Eu costumo dizer que Trás-os-Montes e o Alentejo são as reservas morais deste país, em termos de povos. E a outra ribatejana, que também tem... são as duas transmontanas, pois é, mais ou menos. Quer dizer, o meu pai é Penafiel. O meu pai é família de Penafiel, mas... Olha, boa terra. Angolano. Faço um bar em Penafiel muito fixe, que é o Vaticano Parque, muito giro.
e com Por um acaso excelente não público. costumo ir lá com a regularidade que devia, mas quando era mais pequeno costumava ir com alguma regularidade. Mas vamos terminar então. Obrigado, Rui, por Muito obrigado, por teres vindo. Não se esqueçam que Callback está na estrada e vai ter aí mais datas a anunciar brevemente. Eu estou muito orgulhoso do solo, espero que esteja afinadinho quando vier cá para poderem o feedback confirmar. tem sido positivo, não? Nestas 2 noites, sim, mais na segunda. Os bilhetes vão estar à venda na Ticketline, não é verdade? Sim, acho que Ainda há uma não... ou 2 salas que é ball, mas eu anuncio. Estamos durante a próxima semana vão começar a mas pôr à venda esses. Ainda não estão. Opá, porque eu queria lançar mais datas, só como tinha estas deste ano que não vão estar à venda na Ticketline, eu queria lançar o cartaz e portanto não fazia sentido lançar isoladamente, lancei logo tudo. Claro, vamos terminar então com o Eddie Izzard, de quem falamos aqui hoje, que é um beat sobre a Arca de Noé, deves estar mais ou menos a par. Vamos ouvir um certo para terminar. Obrigado, Rui. Obrigado, Gustavo. E até um dia. So he made a boat. What did he put in the boat? His family. What else? All the animals he could find. Did he put 2 of every animal in the world on the boat? No. How can I be so sure? Try it. I'm happy to be proved wrong on this. I just need Discovery Channel to say, and today we're gonna do 2 of everything on this boat. Let's have a look. And then let's visit the toilets later. It will be a nightmare. Everything had to be on the boat, from 2 dung beans